Iceberg do racismo. Vamos ver o que tem aqui. Já que o modelo tá todo... Não tá querendo se mexer. Acho que é a câmera, cara. Não sei o que aconteceu com a câmera, cara. Tem que ver isso aqui. Peter, what are you doing? Vivemos numa cultura que remete ao conto da nova roupa do rei, onde questionar ou conversar honestamente sobre algumas questões específicas profundas da humanidade é visto como cringe ou tabu. What the f***? Diversas realidades objetivas relacionadas à Peter genética, Griffin. antropologia e história existem, mas são enterradas histericamente, e aquele que se propõe a falar delas é patologizado e atacado. As pessoas não aceitam discutir essas coisas, Brian. Para elas, a realidade objetiva não pode existir quando se trata desses assuntos. Pior que isso que ele falou é verdade, né? Pior que ele tá certo, cara. Isso aí acontece muito na nossa sociedade. Qualquer assunto que tu vai discutir, nego vai e destroça você. Isso acontece tudo, até com religião, política, qualquer coisa, os caras tratam como se fosse... Os caras vai e te condena como algo criminoso. É isso. Os caras não tem civilização, não. Vai qualquer coisa. O tanto de pasta que tu tem. Modelo estático. Pois é. O modelo tá estático. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que é a câmera, cara. É porque antigamente ela tava funcionando. Não sei o que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo. Canto de pasta. Cara, eu tenho um monte de pasta, cara. Para eles, o seu ponto de vista sobre esses assuntos vem puramente da sua moralidade. Ou você segue as narrativas, ou você é mal, traumatizado, doente, ou coisas assim. What the f***? Sim, Brian. Quando fazemos perguntas difíceis, raramente recebemos respostas lógicas. Normalmente recebemos a resposta emocional e instantânea que a pergunta causou. Morremos de medo da honestidade. O Ocidente está ativamente cometendo suicídio, Brian. Vivemos no maior golpe da história da humanidade, Brian. Uma guerra espiritual cada vez mais se manifesta em violência real. Ela existe, você pode aceitar ou voltar a consumir mídia sem pensar muito. Mas perguntas difíceis precisam de respostas. E hoje seremos a criança inocente que diz primeiro: o rei está nu. What the f***? Pô, tomei um susto. Do Japão. Aí vem uma propaganda do Japão. É de coisa de japonesa, né? Racismo é bom? Racismo é bom? É ruim? Calma aí. Deveria você praticar? Não. Calma aí, Roda no seu cara. PC. Quando você está pronto para largar o racismo casual e ir pro ranqueado? Essas Calma perguntas aí, e muitas cara. outras serão respondidas hoje no caldeirão do Steam. De um jeito ou de outro, todo mundo adora racismo. Todo Calma, mundo adora nem- falar de racismo e todo mundo sabe o que é. Todo mundo que já viveu na história da humanidade consegue entender o conceito. Aliás, eu tenho um servidor no Discord. Não que tenha alguma coisa a ver com racismo. Calma. Mas todos os povos e pessoas de todas as cores são bem-vindas no meu servidor do canal. Menos os... E hoje eu serei o CEO do racismo, iluminando vocês, espécimes jacobianos, sobre este belo passatempo recreativo. Esse iceberg foi criado com a ajuda de membros do servidor, pois não existe vídeo algum, nem nenhum outro iceberg desse tema na internet. Esse é o primeiro, criado por nós. Que orgulho. Vamos rezar pro YouTube me deixar monetizar esse vídeo, porque esse vai ser difícil. Vamos Um lá. iceberg é uma imagem com vários temas, que vai do mais conhecido até o mais desconhecido. E nós passaremos por todos eles, comigo explicando o que é cada um. Já aviso que as coisas vão ficar bem base lá profundo, né? Então assista de boca Vamos lá. fechada, porque eu vou estar despejando um balde cheio de conhecimento quente e pegajoso na cara de vocês. E se você ficar ofendido com algo que eu falar nesse vídeo, Eu não. você põe a mão entre as suas pernas e verifica se as suas bolas ainda estão aí, tá? Né? Qualquer coisa você reclama lá no RH. Mas se você for mulher, perdoe o linguajar. E sem mais delongas, tá na hora do racismo. Que isso? Calma aí. Racismo, mano do céu. É racismo mesmo. Vamos lá. Isso aqui é a live do racismo, cara. Vai começar. Ou é a história do racismo, não sei. Vamos lá. Preconceito. Para começar, temos o preconceito. Se refere ao ato de formar um pré-conceito sobre algo. Começa com pre e termina com to. Qual é? Parri. Ou alguém, antes de conhecer. Ou seja, julgar um livro pela capa. No contexto de racismo, é bem intuitivo, né? É você julgar a pessoa simplesmente pela sua raça aparente.
Essa é a ponta da ponta da ponta do iceberg. Mas é claro, racismo é muito mais complexo do que gente julgando o livro pela capa. Isso é uma versão simplificada que ensinamos para crianças na pré-escola. E você aí que estuda história e geografia só para poder ser racista com mais precisão, tô de olho em você, hein? Eu tô sabendo. Enfim, o iceberg vai ficar bem complicadinho mais pra frente, então é bom já dizer aqui que não importa sobre o que falemos hoje, preconceito, julgar a pessoa antes de conhecer, não é sábio. Apesar de eu estar fazendo um iceberg e achar o assunto infinitamente interessante, eu, Steam, sou contra o racismo, assim como esse canal é contra o racismo. Acho importante já deixar isso claro aqui no começo, considerando o que nós vamos ver mais à frente. Mas é isso, o canal Steam não apoia racismo, mas nós versus eles. Se refere ao tribalismo, uma tendência muito forte e incontrolável que temos de formar times para as coisas e ver a oposição como menos do que humanos. De agrupar e grudar com aqueles que parecem com você ou têm a mesma opinião, e ver os de fora do... Cara, é engraçado que os caras querem lutar contra o racismo, mas os caras... Sabe como que eles lutam contra o racismo? Quebrando tudo, quebrando patrimônio e tal. E eles nem querem saber se o patrimônio foi feito por outro cara que era negro. Não, vou quebrar tudo. Mano, puta vandalismo da porra, hein? E olha aí, ó, tem um branquinho aqui, ó. Tem um branquinho, tem um branquelo, tem vários branquinhos aqui. Tem vários branquinhos aqui. Bom, então vamos embora. Aqui tem vários. Aí, ó. Impressionante, cara. Ó, outro branquinho aqui, branquinho. É isso, cara. Esse é o jeito dos caras querer combater o racismo, quebrando tudo. Do grupo como demônios que precisam ser destruídos, ou no mínimo calados. Ele sempre teve aí, né, o tribalismo, até porque era algo necessário na época das cavernas para nos protegermos de tribos inimigas, só que com a inteligência média do povo, inclusive a sua, começando a se mesclar, né, e sendo apodrecida pelas redes sociais, o tribalismo está muito mais presente de novo, porque ele é fácil de entender e engajar. Então até a Clay de 20 QI que respira pela boca consegue praticar. Essencialmente ver um grupo inteiro e diverso de pessoas, como arremessadores de lanças uga-uga ou racistas imperdoáveis. Calma aí, cara. Não é útil, acredite ou não. Sua oposição também tem pensadores. Brancos versus negros. Essa é a dinâmica que... Essa aí é a classe. Pera, por que o meu modelo não tá... O bagulho tá azul aqui. Também. Que o povo atualmente acredita ser o padrão, entre aspas, do racismo. O racismo vanilla, sem mod. E no nosso contexto cultural, meio que é. Vai lembrar que minha avó já me contou, minha avó é negra, né, eu também sou, que nos Estados Unidos existe uma cidade que é dividida entre brancos e negros. Isso nos Estados Unidos, né, que é lá que acontece o racismo lá, né. Que é uma cidade mais racista que tem, né, os Estados Unidos. E lá é dividida a cidade, né, entre brancos e negros. Tem uma parte da cidade, né, dos Estados Unidos que é assim, não sei. É claro, você vendo o vídeo não é a tal, né, Clay de 20 QI que respira pela boca. Você sabe que não foi o homem branco hétero cristão que inventou o racismo. Né? A dinâmica racial entre brancos e negros surgiu porque lá pelos anos 1500, 600, 700 e 800, inúmeros escravos negros foram trazidos da África para as Américas e as colônias europeias, onde ficaram algumas gerações sendo desumanizados e fazendo trabalho escravo, entre outras coisas terríveis, até serem libertados. E aí, como eles tinham ficado umas boas gerações sendo escravos, eles não tinham educação nem recursos, e assim passaram a formar as classes baixas dos seus países, o que os fez ir para o crime. E assim o preconceito de brancos com negros começa, porque em múltiplos países brancos, os negros se tornaram a face do crime e da falta de ensino formal. Esse é o nosso contexto cultural sim, mas independente, racismo é racismo. É que o racismo dos Estados Unidos é algo cultural, e aqui no Brasil não é, cara. Tem que negar. É porque nego fica com essa mania de ficar exportando coisa da gringa, né? Exportando coisa que não é problema, que não é da gente. Tipo, o Brasil... Ele tem racismo, mas não é tão enraizado lá, né? Agora, o racismo lá dos Estados Unidos, ele é bem enraizado. Só que o racismo de lá é bem cultural. Aqui não, cara. Aqui o racismo existe, só que ele não é do nível tão pior que Estados Unidos. Só para deixar claro que isso não é fato, isso não é
pensamento, mas isso aí não é. Isso é fato, cara. Isso aí é fato. O racismo não é igual ao dos Estados Unidos. Aqui do Brasil, o racismo é bem menor comparado ao dos Estados Unidos. E a definição da palavra é discriminação baseada em uma raça. Enfim, a dinâmica racial de brancos versus negros é bem mainstream, né? Tanto no Brasil quanto no... Quando a gente fala de racismo, os caras acham que. Os caras acham que racismo. Porra, saiu de novo. Quando a gente fala de racismo, os caras só se referem pra negro, né? Tipo, não existe racismo contra branco, contra asiático, contra nordestino. Não, não existe, né? Racismo vem da palavra de raça, né? Tipo, preconceito racial, né? Injúria racial. Os caras só falam que racismo... Não, só pra negro. É porque é mais plausível. Não plausível, mas é mais falado isso. Só que racismo vem de raça, se eu não me engano. Criança, o que aprendemos agora? Sempre que aprendermos... Crianças, o que aprendemos agora é... Sempre aprendemos... Racismo é errado. Racismo é errado e crime é assalto. Nossa. O Brasil é muito mixigenado. Então não é igual nos Estados Unidos. Sim, cara. O Brasil, ele é muito misturado. A gente é um povo muito mixigenado. Aqui, você tem descendente de alemão, descendente de africano, descendente de japonês. Você tem um monte de gente, descendente de chinês aqui. Cara, o que você tem aqui? Cara, eu tava descobrindo, quando tava no evento de jogo indie, um amigo meu, que é o criador do Bombeiro Mascarado, me falou que existe uma cidade aqui no Rio de Janeiro, que é Macaé, que também coloca imigrantes japoneses, né? Que tem descendentes japoneses aqui no Rio de Janeiro. Que não é tão falado aqui, porque eu sempre soube que lá só tinha, em São Paulo só tinha descendentes japoneses, mas não. No Rio de Janeiro também tem isso também, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem, só que nessa de Macaé. Algum dia eu vou lá, cara. Algum dia eu vou lá em Macaé, cara, porque eu quero ir lá em Macaé. Pra conhecer algum descendente japonês lá. Porque tem descendente japonês aqui no Rio de Janeiro, pra quem não sabe. Tu acha que é só em São Paulo? Mas não. Tem aqui no Rio de Janeiro também. Só que é na cidade de Macaé. Só pesquisa aí, cidade de Macaé, descendente japonês. Porque tem coisa que não foi falada. Ah, mas era só em São Paulo. Só em São Paulo, mas teve também aqui no Rio de Janeiro também. Não foi só em São Paulo, também teve uns descendentes japoneses também que vieram aqui pro Rio de Janeiro. Pra quem não sabe. Nos Estados Unidos, e apesar disso, o sabor dessa tensão, né, o teor dela é um pouco diferente nesses dois países. O contexto pro racismo é um pouco diferente nos Estados Unidos, apesar de esteticamente ser parecido com o do Brasil. O que deixa as coisas meio confusas, pelo menos pra mim, quando o brasileiro assiste mídia norte-americana que fala sobre racismo, ouve quem reclamar e tudo, mas nem sabe quem foram os confederados. Cria uma noção social sobre o racismo no Brasil um pouco desconexa da realidade do país e polui os debates, porque mistura coisa de lá com coisa de cá. Tipo, nos Estados Unidos é como se negros e brancos fossem mesmo dois povos diferentes, tem uma tensão palpável mesmo, dá pra sentir. Aqui, ironicamente, apesar de eu achar que o racismo é real e afeta a vida das pessoas bem mais do que nos Estados Unidos, as relações entre negros e brancos é totalmente de boa. Argentinos, isso se refere ao fato de que o argentino é o ser mais racista que já pisou na face da terra. Só isso mesmo. A palavra com N. É porque o argentino, ele chama o brasileiro de macaco. Não é porque ele é racista, é porque falam que é porque a gente é comparado com um animal. A gente é tipo um bando de gente mal educada e tal, hein? Porque eu acho que é da cultura dele chamar brasileiro de macaco. Não sei, eles têm essa mania de chamar o brasileiro de macaco. Qualquer povo da América Latina é chamado de macaco, né? O brasileiro chama brasileiro de macaco, se eu não me engano. É porque fala assim, ah, olha ali o macaco, um na macaco. É porque é isso, né? O povo aqui não só no Brasil, mas também no mundo inteiro enxerga o brasileiro como macaco, né? Porque a gente é tipo o povo que é mal educado, que é arrogante e tal, que
É literalmente barulhento que eles falam, né? Isso se refere à palavra em inglês ni, ou sua versão um pouco mais aceitável ni. Na cultura dos Estados Unidos, calma aí, simplesmente cara. enunciar essa palavra, se você não for negro, independente do contexto, te torna racista. Sim, é tipo uma palavra mágica, não importa se você só fala ela sem nenhum negro presente, ou se você tá falando Calma a aí, palavra cara. em si, né, como eu tô agora, eu tô descrevendo a palavra, não importa. Recitá-la é o fim do mundo, não importa o contexto. Geral se caga quando escuta, o que é bem retardado e infantil. Mas agora, considerando que ela não foi usada fora de contexto e sim direcionada a uma pessoa negra, a palavra n é um insulto racial muito grave. Provavelmente surgiu no século XVIII como uma derivação da palavra negro da língua espanhola, descendendo do adjetivo em latim. Era como os ingleses e eventualmente americanos se referiam aos negros, e por causa das associações com a época e com a escravidão, a partir do século XX ela se tornou uma palavra extremamente pesada e ofensiva. A partir da década de 80, negros nos Estados Unidos começaram a usar essa palavra de uma forma mais leve, casualmente e fraternalmente entre si, mas ainda pode te meter numa baita encrenca enunciá-la por lá, se você não for negro. KKK. Ku Klux Klan, também conhecido como KKK ou simplesmente calma aí, o Klan, com K, é um grupo de ódio de base protestante, supremacista branco e extremista. Eles tiveram 3 encarnações e se tornaram uma caricatura bem conhecida do racismo, com as roupas lá de Zé Gotinha deles, né, e as tochas. A primeira clã surgiu no sul dos Estados Unidos no final dos anos 1860 e deixou de existir no início da década de 1870. Era formada principalmente por rescaldos e ex-soldados dos confederados. E eu vou falar mais sobre quem eram os confederados já já. Eles saíam por aí fazendo ataques racistas e tacando fogo em lugares e pessoas, até serem suprimidos em 1871. A segunda versão do grupo foi fundada em 1915 e começou a atuar em todo o país em meados da década de 20. Esses também não eram muito fãs dos negros, mas eles se opunham principalmente aos católicos e judeus. Essa foi a iteração do grupo que começou com aqui. Principalmente aos católicos e judeus. Não eram muito fãs dos negros, mas eles se opunham principalmente aos católicos e judeus. Essa foi a iteração do grupo que começou com a queima de cruzes, que é algo associado fortemente ao KKK até hoje. A terceira e atual manifestação da KKK surgiu depois de 1950, sob a forma de grupos pequenos, locais e desconexos, que fazem uso do nome. Eles se concentram na oposição ao movimento dos direitos civis e estima-se que tenha entre 5 mil e 8 mil membros em 2012. Mas eles não são muito influentes, né? Eles não têm feito muita coisa recentemente. A KKK nunca foi composta pelas lâmpadas mais brilhantes do galpão, né, por assim dizer. Normalmente ela funciona como uma seita e quem faz parte não costuma nem saber porque é racista, hoje em dia. Realmente são novatos, eles tinham que assistir esse iceberg para aprender a ser racista de uma forma muito mais eficaz. Estereótipos. Estereótipos são ideias ou imagens generalizadas, simplificadas e preconcebidas sobre pessoas ou grupos sociais. Ou seja, são preconceitos. Estereótipos. Isso aí eu já ouvi falar, né? Estereótipos. Porque nego inventa qualquer tipo de estereótipo. Não, sabe o que é engraçado? O cara reclama de estereótipo, mas você vê o cara se estereotipa. Vou falar que o negro é ladrão, asiático é bom em matemática, judeu é ganancioso, árabe é terrorista, elfos não aguentam álcool e por aí vai. É claro, os estereótipos existem por um motivo, né? Eles não surgem do nada, mas são essencialmente preconceitos. E isso não é legal. Xenofobia. É como se chama o ódio, medo, preconceito ou aversão a pessoas percebidas como estrangeiras, baseadas em sua origem, cultura, nacionalidade ou etnia. Hoje em dia as pessoas confundem, né? Elas usam o termo errado. Porque xenofobia seria você ter medo irracional do desconhecido, né, do estrangeiro. O preconceito com a cultura que você não conhece ou entende. Mas hoje em dia com a internet não tem mais tanto mistério assim. As terras distantes do Oriente, por exemplo, não são mais cobertas de mistério e misticismo. A gente sabe bem o que acontece em Bangladesh, Paquistão e Índia, por aí. Blackface. Isso que eu não entendo, né? Xenofobia é a pessoa sentir medo, né, do estrangeiro. As pessoas acham que isso aí é crime e tal, algo negativo, sendo que um bagulho é um medo, né? É porque a palavra fobia, ela vem do medo, ela não vem tipo algo negativo. Se refere a pintar sua cara de preto e fingir ser negro. Isso hoje em dia é algo extremamente ofensivo e começou no século XIX, em shows e óperas americanas, onde alguns atores usavam esse tipo de maquiagem para representar personagens negros, de forma exagerada. Foi uma importante tradição de atuação no teatro americano por cerca de 100 anos, até que os públicos começaram a gradualmente olhar torto para essa prática.
e hoje em dia já não se faz. Quer dizer, teve o Homem de Ferro lá em Trovão Tropical, né, que fez, e o Christian também fez 2 vezes, Ah, calma mas aí. normalmente não se faz. It's the Yankee Nation. Ah, mas aquele ali do... Me falaram que aquele... Me falaram que aquele ator que não é o Robert Downey Jr. Me falaram que aquele ator não é Robert Downey Jr. Aquele ali me falaram que era o outro ator. Falaram que não é o mesmo ator do Homem de Ferro. Falaram que era o outro ator que é parecido, mas só que falaram que não é o mesmo ator. Aquele do Robert Downey Jr. Me falaram, né? Não sei se é verdade, mas falaram que aquele ator negro que se parece o Robert Downey Jr. não é o Robert Downey Jr. e sim é o outro ator. And everything they do. Racismo recreativo se refere à prática de fazer piadas racistas. Muita gente acha que piada racista é errado porque trivializa conceitos racistas. Ah, cara, racismo recreativo, mano. Olha o que os caras inventam, mano. Ai, não, o racismo recreativo é você fazer piada de humor negro. Olha só o racismo aí. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, cara. Racismo recreativo. Cara, não existe. Racismo é racismo. Isso aí é só invenção de dodói da cabeça do Twitter. E isso deixa as pessoas mais racistas e odiosas. Mas eu acho que é justamente o contrário. Dizer que piadas racistas deixam as pessoas racistas é quase o mesmo que dizer que o racismo tá certo e a gente só não fala dele. Então a gente tem que esconder a ideia. O que não é muito progressista da sua parte. Tá certo, eu entendo que crianças e o público moderno são bem influenciáveis. Se não fosse, não teria Goi vendo filme da Marvel até hoje. Então piada racista tem que ter a hora certa. Mas simplesmente banir o humor é burro. Você também ouve bastante por aí que esse tipo de piada é violência, né? Alguma variação da frase, piadas racistas são violência, esse humor é violência. Pô, piada racista é violenta. Pô, se fosse crime fazer piada, pô, então o GTA ia matar todo mundo, cara. Desde quando uma piada matou alguém, uma violência, pô, é só uma piada, o cara quer fazer alguém fazer rir. Mano, a pessoa que quer criminalizar uma piada, a pessoa deve ter algum problema mental, né? Eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Mais uma vez o modelo tá com problema. Não são. Sempre que você vê alguém falando que tal coisa é violência, o que essa pessoa tá realmente falando é: eu gostaria de usar violência contra a pessoa que fez essa... Peraí. Não ao bullying. O racismo disfarçado de piada não é humor, é violência. Caramba. Não, sabe o que é engraçado? Essas mesmas pessoas que falam isso é a mesma pessoa que não acha racista a palavra Capitão do Mato. É isso. É a mesma pessoa que usa o termo Capitão do Mato e é racista com qualquer pessoa que qualquer pessoa que não vai, qualquer pessoa negra que não vai concordar com essa neguice aqui. Isso aqui é neguice, cara. Porque essas pessoas, elas, eu não entendo, né? A pessoa deve ter algum trauma, um problema e ela quer que as pessoas não façam. Cara, é só uma piada, ninguém tá sendo ferido. Se você não aguenta, se você ouviu a piada, então a culpa é sua, não é culpa da pessoa, do humorista. A culpa é sua, que se você ouviu a piada. Se você se ofendeu com uma piada de humor pesado, de humor negro, sinto lhe dizer, mas a culpa é sua de você ter ouvido a piada, a culpa é sua. essa piada. Daí ele cria esse falso equivalente de que a piada era violência, pra poder justificar, né? Mas não, piadas são piadas, e violência é violência. Até porque em 90% das piadas racistas, a graça é você tá falando algo muito errado. Mas se ninguém desse bola, nem ficasse puto ou ofendido, essas piadas iam literalmente perder toda a graça. Outra coisa também, zoar o tom da pele não é necessariamente racista. Tá bom, não é tão racista assim. É um pouco, mas não tanto. Tô falando da aparência física mesmo. Tipo, você pode zoar o ruivo, falar que o cabelo dele tem cabelo... É, cara, não é tão... Zoar a aparência, zoar qualquer coisa da pessoa não é nem tão pesado assim. Isso é normal, cara. A gente zoa aqui, a gente zoa todo mundo aqui. Eu zoo todo mundo, cara. de ferrugem, mas daí no nego você fala que é cabelo de bombril, você tá cometendo um crime.
Tipo, não faz sentido essa hipocrisia. Porque você não tá zoando a raça e o legado e a cultura, e sim só a aparência superficial do indivíduo. Existe variação de cor dentro das raças, e quando você faz uma piada, tipo, chamando o cara de picolé de asfalto, o Zé Gotinha da Petrobras ou coisa assim, você não tá zoando os antepassados dele, a escravidão, falando que a raça é isso ou aquilo. Não, você só tá zoando a aparência dele. Eu sou muito pálido, tá ligado? Eu sempre fui. E não é falta de sol, eu tomo sol e fico vermelho e volto a ficar pálido. Meu tom de pele é esse. E desde criança fazem todo tipo de piada sobre isso. Falavam pra eu pôr a camisa na praia pros barcos não acharem que é farol. Que eu não posso comer alho porque sou vampiro. E que se eu fizer uma tatuagem dá pra ver do outro lado. E por aí vai. O que eu não considero racista. E eu acho que ninguém consideraria. Não, realmente nunca me ofendeu nem um pouco. Ah, mas é diferente com o negro porque ele foi escravo e é marginalizado na sociedade. Não, mas isso não tem nada a ver com a raça ou o passado dele, nem com a posição dele na sociedade. Esse tipo de piada tá zoando a estética, a aparência, o superficial. É piada do tipo, sabe por que o negro tem a palma da mão e a sola do pé brancos? Porque ele tava de cota quando foi. Calma aí! Desculpa, YouTube, eu sei que vocês estão de olho, não vou terminar a piada Calma aí, cara. Fiquem em paz. Mas mesmo que fossem piadas pesadas... Pior que... tem aquela piada da flor preta também, cara. Aquela da flor preta. O nego ficou enchendo o saco do Bora B por causa de uma piada. Cara, é só uma piada, cara. Os caras fizeram o maior escândalo por causa de uma piada de flor preta. E aí o nego falou que não, isso aí é criminoso. Cara, é só uma piada. Era só uma piada. Não tem que fazer escândalo por causa de uma piada. É só uma porra de uma piada. Cara, eu já faço piada aqui, já faço piada com agressão à mulher, com estupro, qualquer coisa aqui que eu faço piada pesada, até com suicídio. E aí? Não pode fazer piada com suicídio, senão a pessoa vai... Não, porque tem uma mãe que perdeu a filha num suicídio, você não pode fazer piada. Ah, problema. Eu não tenho nada a ver com a mãe. Se a filha se suicidou, não é problema meu, cara. Eu sinto muito por ela, né? Eu não desejo nada de mal pra ela, mas... Isso não quer dizer que eu não vou deixar de fazer piada com suicídio ou qualquer coisa pesada aí que não posso fazer. Eita, essa piada foi pesada. Pois é. Piada pesadíssima. Pesadas mesmo, relacionadas às raças, a comédia sempre tem que ter o passe livre pra zoar o que quiser. Verdade. Os bobos da corte não eram só os palhaços do rei. Essa posição era de muito prestígio, porque você precisava ser muito inteligente pra ocupá-la. Além de você ter que estar o tempo todo com a mente afiada para ser engraçado, o que não é fácil por si só, você também servia como um conselheiro pro rei. O bobo da corte era o único que podia dar notícias ruins, xingar o rei na cara dele e ainda dar sugestões do que fazer. Tudo de uma vez, sem ter a cabeça arrancada. Porque ele faz tudo isso através de piadas, fazendo o rei rir. É tipo, oh, olha pra mim, oh, toque toque, quem é? Um cavalo entra num bar, por que a galinha atravessou a rua? Não foram 6 milhões, foi mais algo em torno de 200 mil. Olha malabarismo. Peraí, o que você falou aí? Por que a galinha atravessou a rua? Esse é o poder da comédia. Bobos da corte poderiam salvar nações inteiras se dessem o conselho certo pro rei. De uma forma engraçada, que fizesse com que o orgulho do rei não entrasse no caminho do conselho. E hoje em dia, na nossa gloriosa democracia, todo mundo tem voz. Ou seja, o rei é todo mundo, na teoria. Então o papel do bobo da corte vem pros comediantes. Num mundo ideal, o comediante seria o bobo da corte sagaz das massas, falando coisas que precisam ser ditas e usando a comédia como lubrificante, por assim dizer. E por isso nada deve ser proibido em comédia, tudo pode ser piada sempre, não importa o quão errado seja. Então agora eu vou virar um comediante, eu vou contar uma piada. Prontos? É a piada do asiático gordo. Já ouviu essa? A piada do asiático gordo? É assim, ó. Ele pediu 2 potinhos de arroz. Hã? Entendeu? Ah, ele entendeu, gostou. Obrigado. A próxima piada agora, vamos lá. Essa é muito boa. Eu ouvi ela no Vietnã lá, é do caralho. Um alemão, um negro, um mexicano e um judeu entram num bar. E aí... Calma aí, você? cara. Como você entrou? Não! Oi, pessoal, eu estou de volta. Eu fui visitado pela equipe do YouTube para conversarmos sobre as diretrizes da comunidade que existem para criar um ambiente seguro e inclusivo para todos. A minha piada, que eu ia contar, é de muito mau gosto. Ela diminui o sofrimento de minorias e perpetua estereótipos prejudiciais ofensivos. Pô, eu não entendo. Eles falam que a piada mata. Pô, desde quando mata alguém? Eu não entendi. A pessoa vai... Ah, pronto. A pessoa contou uma piada, pronto. A pessoa vai e se mata. Qual é? Parre. É brincando. Calma aí. Foi parre. Calma aí. Pesado. Toque, quem é? A porta.
É o Twitter. Representante que veio me visitar, Shaniqua Cleidson, é uma mulher negra empoderada. E através de ação afirmativa, ela me educou sobre meu privilégio e reeducou para eu ter um mindset mais inclusivo. E se tem uma coisa que eu sei, é que quando uma mulher negra empoderada fala, por Deus você escuta. Eu vou contar a piada de novo, agora reformulada para ter uma mensagem mais positiva. Um alemão, um negro, um mexicano e um judeu entram num bar. E então, bebem unidos, conversando casualmente, sem nenhum evento notório acontecer. Ao terminar a bebida, todos pagam a conta corretamente e seguem seus próprios caminhos, prontos para consumir conteúdo, comer insetos, trabalhar e dormir em suas cápsulas, como os bons drones corporativos obedientes que eles são. Fim. Vamos agora seguir com o iceberg. Racismo institucional / estrutural. Nossa. Isso é um conceito. O racismo estrutural é basicamente o tipo de racismo que está presente nas estruturas da sociedade e nas suas instituições. Não é uma discriminação direta, mas algo que está presente implicitamente. Por exemplo, numa escola de periferia, onde tem mais gente negra, normalmente essa escola tem menos recursos, e isso afeta diretamente as oportunidades dessas pessoas no futuro. Outro exemplo palpável seria quando as empresas deixam de contratar baseado em cor da pele. No Brasil isso ainda acontece sim, por mais que pareça que não. Você vai falar que não acontece, mas eu já vi anedotas, acontece sim, até hoje. Jim Crow se refere a um conjunto de leis práticas discriminatórias que tornaram a segregação racial nos Estados Unidos algo institucional e legalizado, principalmente no sul do país. Foi um período que começou em meados do século XIX até a década de 60. Foi o período em que os Estados Unidos era super mega racista, com certeza você estudou isso na escola. O termo Jim Crow vem de um estereótipo racista que representava a figura de um homem negro de maneira degradante e caricatural. Essas leis e práticas eram voltadas para manter a separação racial em quase todos os aspectos da vida cotidiana. Algumas das leis eram: os negros e brancos eram obrigados a usar instalações separadas, como escolas, transporte público, banheiros, restaurantes e até bebedouros. Outra é que as pessoas negras também não tinham os mesmos direitos políticos, como o direito ao voto, que, tecnicamente elas tinham, por causa da 15ª emenda. Mas o sistema de Jim Crow conseguiu subverter isso com métodos como o teste de alfabetização ou impostos de votação, que eram obstáculos gigantescos para os negros na época, porque eram muito caros. Enfim, não era legal ser negro nos Estados Unidos nessa época. Até um tempo antes era melhor, quando o país estava em guerra civil. Alguns negros escreveram que até a escravidão era melhor, porque pelo menos era previsível. A oposição ao sistema Jim Crow ganhou força durante o movimento dos direitos civis, especialmente nas décadas de 50 a 60, liderados por figuras icônicas como Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X e outros. Esses ativistas conseguiram fazer pressão para a mudança nas leis segregacionistas e foi uma das raríssimas ocasiões da história em que ativistas tiveram algum impacto de verdade e não foi só teatro dos poderes. George Floyd. Esse era um drogado viciado em fentanil que aí, entre 19... Esse cara aí, ó. Eu nunca estudei isso. Ah, tem que estudar, por isso. Mas também não estudei também não, porque a escola também não serviu pra nada também. Beleza. Esse cara aí, o George Floyd, esse aí deu muito o que falar, porque em 2020 o cara, mano do céu, deu muito o que falar, deu muito. 1997 e 2005 foi acusado de 8 crimes e ficou preso por 4 anos. Alguns de seus crimes foram posse de drogas, roubo, invasão de domicílio, além de assaltar usando armas. E por acaso, ele era negro, então é uma vítima da sociedade. Aí um belo dia esse pedaço de bosta estava drogado e tentou pagar alguma coisa lá usando uma nota de $20 supostamente falsa. E quando a polícia chegou, ele tentou brigar com o policial ainda, né, porque ele tava doidão. O que fez o policial imobilizar Floyd com o joelho. Após 9 minutos e meio disso, com Floyd dizendo que não conseguia respirar, ele acabou morrendo ali, supostamente sufocado. Tem gente que diz que foi de overdose, mas vamos sufocado. O policial acidentalmente o matou. E aí George virou uma espécie de símbolo da opressão aos negros nos Estados Unidos. Cara, o George Floyd, ele não era aquela coisa, né? Então, o cara era tudo de ruim, né? O cara não era aquela coisa santa também, não. Ok, então. Você também não estudou, então ok. É porque, cara, escola pública, eu estudei em escola pública. O que tinha... Eu estudei o básico disso aqui, que o negro era escravizado e tal, só que isso não tinha na escola, porque tem coisa que na escola que eles não mostram. É isso. Esse que é o problema.
Porque tem coisas nas escolas que eles não mostram. Você tem que entender isso. Tem certas coisas que eles não mostram na escola, nem na aula, nem nada. Então eles têm que mostrar qualquer coisa que, sei lá, pra criança entender. Aí tu tem que se virar. Aí, se vira. Com cartazes dizendo: eu não consigo respirar, somos todos George Floyd. E alguns espécimes começaram a querer igualar ele a líderes lendários como Martin Luther King ou Malcolm X. Tipo, não, se eu fosse negro eu ficaria muito puto com isso, sorte que eu não sou. Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X, esses caras eram pessoas muito inteligentes que ativamente foram atrás dos direitos civis para negros. Eles são figuras históricas por um motivo. Floyd era um tranqueira drogado, ele não era um líder nenhum. Ele não sabia nem falar direito, pelo amor de Deus. Ele não morreu ali porque era negro. De jeito nenhum. Ele não morreu por opressão, não morreu por discriminação. O cara era um pangaré fudido, não importa a cor. Não vou falar que ele mereceu, mas também quando o cara é acusado de 8 crimes num intervalo de pouco mais do que 10 anos, eu não vou falar que ele foi uma perda imensa pro mundo também. Ele agora tá fumando crack no cachimbão do capeta. Enfim, após esse evento, uma onda de ódio aos policiais começou nos Estados Unidos. O que é um assunto bem grande para outro dia. Boondocks. Boondocks é um desenho da Adult Swim sobre racismo. Esse desenho aqui é muito bom, cara. Eu assisti esse desenho, muito bom esse desenho. Às vezes eles não mostram ou simplesmente não... Pô, você repetiu a mesma palavra, ó. Às vezes eles não mostram ou simplesmente não mostram. Pô, que isso, cara? Você repetiu a mesma palavra, não mostram. Eles não mostram, às vezes ninguém quer, né? É porque escola, às vezes... Me falam que tem escola que hoje tá doutrinada, tá mais com viés de ideologia do que dar uma aula de educação. É por isso que você vê que a educação no Brasil é uma merda, né? Por causa de professor meia boca e tal. Só isso. Eu pus no iceberg porque é muito engraçado, mas não tem nada pra falar sobre. Confederados. Os Estados Confederados da América, também conhecidos simplesmente como Confederação, foram uma união política formada em 1861, que nasceu com 7 estados do sul dos Estados Unidos, agrários e escravistas, após o anti-escravista Abraham Lincoln ter vencido as eleições presidenciais de 1860. E isso começou a lendária Guerra Civil dos Estados Unidos. Essa é a história principal que eles aprendem na escola, né? De uma forma simplificada, Abraham Lincoln foi eleito presidente e o cara era muito pica mesmo. E daí ele aboliu a escravidão nos Estados Unidos, só que vários estados do país não curtiram muito isso, porque a economia deles dependia do trabalho escravo. E ia tudo se fuder se eles tivessem que começar a pagar funcionários. Então esses estados se uniram e falaram tipo, beleza, vocês querem abolir a escravidão, faz isso aí, mas nós queremos independência. Mas aí o Lincoln falou, não, esse país é meu e vocês não vão fugir. E aí começou a Guerra Civil. O lado dos confederados queria se separar do resto do país e continuar tendo escravos. E o outro lado, a União, queria manter o país unido e sem escravos. Obviamente os aliados venceram, né? Tanto que não tem escravo mais lá. Numa guerra muito sangrenta. Mas tem muita coisa pra falar sobre essa guerra. Se os confederados tivessem vencido, os Estados Unidos seriam separados entre Norte e Sul, provavelmente até hoje. Seria os Estados Unidos da América em cima e os Estados Confederados da América embaixo. Até hoje, nesses estados do Sul, você consegue ver a bandeira dos confederados pendurada em alguns lugares, como se dizendo, fomos derrotados todo aquele tempo atrás, mas ainda acreditamos em escravidão e na nossa independência. É uma bandeira... cara. Até hoje os caras usam essas bandeiras dos confederados, isso existe. É porque no GTA tinha essa bandeira, né? Agora você vê no Trilogy eles tiraram por causa de questão de racismo, não sei o que, pra não ofender. É porque tinha essa bandeira. E olha só, os Estados Unidos abolindo a escravidão, defendendo os negros da escravidão. Aí ó, dos confederados. Isso ninguém mostrava, né? Isso ninguém mostrava, é isso. Olha aí, ó. Às vezes eu não repeti a palavra, eu só botei às vezes. E simplesmente. Ah, tá, entendi. Eu que faltei Era bem proibidona lá, né? Levantar a bandeira dos confederados é tipo um nível abaixo da bandeira nazista. Mas, mesmo assim, o lado dos confederados não era composto apenas de escravistas malignos. Muitos que lutavam desse lado não estavam nem aí para a questão dos escravos. Eles lutavam em retaliação a coisas que a União fez em suas terras. Porque foi uma guerra mais complexa do que parece. A União também não era um monte de santos. Até os índios Comanche estavam envolvidos nessa treta toda com os confederados.
Enfim, é uma bagunça. Mas o que você precisa saber é que a bandeira dos confederados significa que a pessoa acredita no sul independente e escravista nos Estados Unidos. BLM. Isso se refere ao Black Lives Matter, Vidas Negras Importam em português, um movimento ativista dos Estados Unidos que fez campanha contra a violência direcionada a pessoas negras. Ele é envolto em bastante polêmica e corrupção, mas quem apoia normalmente tem boas intenções e não sabe da corrupção toda. Né? Normalmente eles não sabem que o movimento é uma fraude que gastou 6 milhões de dólares em uma mansão para os seus líderes, além de 1,5 milhões de dólares doados para o pai do fundador do movimento, por motivos de, abre aspas, segurança, fecha aspas, e mais 2 milhões para outro membro da equipe por motivos de consultoria, seja lá o que isso significa. Basicamente eles roubaram um monte de dinheiro de ativista. O BLM é uma organização extremamente corrupta. Perfilamento racial. Essa é uma prática em que pessoas são tratadas de forma diferenciada ou suspeitadas de cometerem crimes com base em sua raça, etnia, cor de pele ou características físicas associadas a um determinado grupo racial. Sabe o que é engraçado? O brasileiro fica exportando essas merdas pra cá. Será que é que me falaram até que o mundo inteiro se espelha nos Estados Unidos. Só que o brasileiro é o que mais que se espelha nos Estados Unidos, né? A gente fica sempre puto com brasileiro mamador de gringo, que ele sempre fica querendo, mas o racismo existe. Eu sei que racismo existe, mas porra, precisa mamar, pegar tanto problema que não é nosso e sim de outro. Caramba, é chato. Em vez de serem avaliadas com base nos comportamentos e evidências concretas. É um nome formal para discriminação dentro de alguma instituição. Antissemitismo. Calma aí. Apesar do nome, isso não se refere à discriminação contra povos semitas. Ao invés disso, se refere à discriminação contra os judeus, exclusivamente. O que é engraçado, porque a grande maioria dos povos semitas odeia judeus. Os povos semitas, é claro, são os povos que falam as línguas semíticas, como o árabe, maltês, hebraico, amárico, o fenício, o aramaico e o tigrínia, entre muitos outros. Apesar de ser um grupo muito diverso, o termo antissemitismo só significa ser contra judeu mesmo. O termo surgiu em 1879 numa campanha de panfletos começada pelo alemão Wilhelm Marr, um ativista da época, com o intuito de diminuir o ódio aos judeus na Alemanha. E aí, Wilhelm, deu certo? E Paul. 4chan e Reddit são sites da internet exclusivamente acessados por pontas finais de árvores genealógicas, seja por um motivo, outro ou outro. Aqui o iceberg se refere a dois fóruns do 4chan, o B e o Paul. O B é o fórum de coisas aleatórias e o Paul é o politicamente incorreto, o fórum de política. Acho que eu não preciso explicar porque isso tá no iceberg, né? Lá todo tipo de racismo come solto. Mas de todo tipo, branco com negro, negro com branco, asiático com asiático, asiático com negro, asiático com todo mundo, judeu com muçulmano, Indonésia versus Estônia, Bósnia versus Lituânia, é lindo de se ver. Realmente um free for all, mas é isso. Black Panthers, isso se refere ao Partido dos Panteras Negras. É daí que surgiu o personagem Pantera Negra, né? Foi desse movimento aí, ó. Acho que é Partido dos Panteras Negras. Foi aí. Aí tu pensa que o personagem... Sabe o que é engraçado? O nego até fala que Wakanda existe. Wakanda... Porra, Wakanda é uma cidade... Nem existe. É uma cidade fictícia, cara. O nego fala que não, Wakanda existe. Wakanda é real. Não é, cara. Wakanda... é uma invenção, Wakanda é um reino fictício, igual Softown, de Fatal Fury, que mais? Grove Street, igual, cara, os caras inventam qualquer cidade fictícia de qualquer série, filme, jogo, quadrinho, isso, cara. Foi uma organização urbana socialista revolucionária fundada em 66 nos Estados Unidos, com filiais internacionais que operaram no Reino Unido e na Argélia no início da década de 70.
com o objetivo de combater a brutalidade policial contra negros e promover justiça social. Inicialmente o partido focava na proteção das comunidades negras e na resistência à opressão, o que soa como um monte de papo corporativo e frescura hoje em dia, mas na época, logo após o período Jim Crow, era algo necessário e relevante. Só não exatamente do jeito que eles fizeram, né? Porque com o tempo suas atividades e ideologias se expandiram para um movimento mais amplo e tudo desandou. Eles ficaram conhecidos por andar pelas ruas armados para monitorar e proteger, entre aspas, suas comunidades de brutalidade policial. Eles começaram a ficar cada vez mais agressivos e trocar tiro com policiais, além de discussões internas causando tiroteios entre eles mesmos. Isso fez o FBI ter que cortar o barato deles e o partido eventualmente foi desmantelado. Racismo asiático. Isso se refere ao fato de que depois do argentino, o asiático é o ser mais racista da humanidade, independente de qual parte da Ásia, que é bem amplo. Por lá, desde sempre o racismo passou longe de ser casual. Lá o negócio é hardcore, competitivo, high elo, top 500 mesmo. Seja na Índia, onde o sistema de castas existiu pela maior parte da sua história e fez com que o indiano... Na China também, o racismo lá é bem pesado. O racismo lá é tenso na China. Porque, pra quem não sabe, pra quem já viu lá, acho que é o iShowSpeed, ele já foi lá na China e o cara sofreu racismo lá, cara. O cara sofreu racismo lá na China, cara. Só pra você ver como o racismo na China é pesado, cara. É bem brutal. indiano discriminasse contra outros indianos como se fossem raças diferentes, ou o japonês e chinês que se odeiam. Tem muita treta interna racial pela Ásia que é intensa, mas se você não é asiático, é pior ainda. Eles te olham torto por lá. Hoje em dia, mas nem tanto, claro, né? Mas até poucas décadas atrás era realmente bizarro. Se você fosse negro, então, boa sorte. Mas é isso. Racismo ambiental. Da série Nossa. Termos Inúteis Burocráticos, temos o racismo ambiental. Refere-se a uma forma como certas comunidades... Vale lembrar que hoje até existe racismo asiático, só que é racismo com japonês, cara. O que eu vejo no Twitter é nego sendo racista com japonês, que japonês é isso, japonês é aquilo. Usando, né, a atriz, né, que foi demitida lá do Super Sentai, né, pra quem não sabe, que se envolveu com bebida, álcool e tal. Só pra... E aqui no Brasil também, né, você vê o tanto de gente sendo racista com japonês, sendo racista, falando que japonês é pedófilo, é estuprador, é um bando disso, bando daquilo, é um não sei o que mestre bomba atômica. É isso, cara. Os caras são xenofóbicos. Não xenofóbico, né? Que vem de medo, mas os caras são racistas com japonês. É só você ver os comentários racistas para o japonês, mas eles podem, né? Eles podem, né? Agora, se zoar sei lá, qualquer país que eles gostem, como o Oriente Médio, Palestina, aí não, né? Mas pode falar que japonês é estuprador, pedófilo, que merece bomba atômica, aí tá tudo bem, né? Pode falar isso, né? Pode falar. Só não pode falar da Palestina, não pode falar que sabe o que é engraçado? O engraçado é que eles apoiam a Palestina, que só tem estuprador que mata gay e os caralho. Mas isso eles acham legal. Frequentemente marginalizadas, como populações negras, indígenas e outras minorias, são desproporcionalmente afetadas por problemas ambientais, como poluição, desmatamento e degradação ambiental. Racismo religioso. Pra quem acha que o cristianismo é uma religião que discrimina, que fofo, sério, que fofo. Quase todas as religiões do mundo têm alguma coisa a dizer sobre alguma raça. Seja que ela é superior, inferior, deve ser escravizada, deve ser eliminada, por aí vai. O cristianismo, pelo menos, prega que devemos espalhar a fé pelo mundo porque todos podem ser salvos. Outras religiões não são tão generosas assim, elas preferem se manter isoladas e tratar os de fora como seres inferiores, ou simplesmente matá-los, é mais fácil. Eu falo zoando no servidor até, né, então quer dizer que se eu virar Mormon eu ganho um planeta quando eu morrer e em vida eu posso ser racista? Nossa. Onde eu assino? Mas o racismo religioso é outro termo inútil que não se refere a isso, e sim a discriminação baseada na religião de uma pessoa, que pode estar associada ou não a preconceitos raciais. É tipo eu falar que toda pessoa praticante da Umbanda que eu conheci era insuportavelmente chata e mimizenta.
O que é verdade, tá? Isso aconteceu. Tipo, num nível que não dava nem pra ignorar. Parecia paródia. Mas, resumidamente... Cara, pior que eu vi uma mulher, só que ela era branca e ela era do Candomblé, da Ubanda. Esse bagulho de macumba que ela é. Só que eu tava com a minha avó, cara. E o medo que isso ia dar, cara. Eu tava com medo de dar algum problema, porque minha avó é dessas que fala alguma merda e... Não fala, mas ela fala alguma coisa. Aí tu fica naquele desespero. Ah não, cara, ah não. Porque o que o meu pelo ficou arrepiado. Que, cara, sai logo daí, sai logo. Eu queria sair de lá. Isso foi no supermercado. Porque a chance de alguém, sei lá, querer bater na minha avó é grande, cara. Porque eu tenho um medo de alguém, de aqui arrumar briga e tal, porque tem maluco. Porque sabe como é que é gente maluca, né? Porque eu tenho medo de... Eu tenho até medo de, sei lá, de deixar ela na rua, ela se trombar com qualquer pessoa que... Porque minha avó, sabe como é que ela é? Ela é bem conservadora. É bem conservadora. E muito religiosa, tradicionalista. E o medo dela, eu tenho que toda hora ficar lá evitando que ela falar besteira, falar coisa que ela não sabe, que ela não entende, devido ao conservadorismo dela. Eu tenho que calar a boca dela, às vezes, para ela não ser espancada na rua. É isso. Agora eu virei babá dela. É isso. O que é É por isso que eu não posso deixar ela sozinha. Por isso que ela não merece ficar sozinha. Porque... Por causa disso. racismo religioso é tipo chutar macumba. É isso. 50%, 13%. Hã? Isso se refere a uma pesquisa oficial do governo americano feita em 2020, o censo deles, né? Que diz que, nos Estados Unidos, 13,6% da população do país é negra. E também diz que mais de 50% de todo crime violento cometido no país foi cometido por uma pessoa negra. Essas são estatísticas reais levantadas pelo censo. É oficial. E desde então se tornou uma espécie de copypasta ou meme falar que, apesar de compor apenas 13% da população, eles cometem mais da metade do crime. Ou a outra expressão, tipo, 13% dos magos conjuram 50% dos feitiços, ou variações desse tipo. Islamofobia se refere ao medo e aversão a culturas muçulmanas. Analise o que as culturas muçulmanas fazem com seus países e cidadãos e decida por si mesmo se é um medo irracional ou não. Etnocentrismo. Etnocentrismo é a tendência de avaliar e julgar outras culturas a partir dos valores e padrões da própria cultura. Em outras palavras, é a crença de que a cultura da pessoa é superior às outras, o que pode levar à desvalorização ou incompreensão de outras formas de viver, pensar e se comportar. Então, na hora de julgar outras culturas e ideologias, não use a sua como referência. Ao invés disso, use números como referência. Veja a saúde do povo, higiene, felicidade, longevidade, se pode casar com criança, economia... Calma aí! Talvez, e coisas objetivas assim. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where... Eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where... Darwinismo social. O darwinismo social é uma teoria que aplica os princípios da seleção natural e da sobrevivência do mais apto, né, conceitos desenvolvidos por Charles Darwin na biologia, à sociedade humana. A ideia central do darwinismo social é que, assim como na natureza, as pessoas e grupos sociais mais fortes e adaptados economicamente, politicamente ou socialmente têm mais chances de prosperar, enquanto os mais fracos ou menos adaptados acabam sendo marginalizados ou eliminados na luta pela sobrevivência. O darwinismo social não foi uma teoria proposta diretamente por Darwin, mas sim uma interpretação e aplicação das suas ideias à sociedade. É Darwin. Pensadores como Herbert Spencer, no século XIX, foram os principais defensores dessa visão, usando a ideia de seleção natural para justificar a desigualdade social, a competitividade econômica e as diferenças entre classes sociais. Racismo de chinês contra chinês. Isso é um detalhe engraçado. Já estabelecemos que o asiático é historicamente ultra mega racista. E o racismo entre chineses é um fenômeno complexo, mas não incomum, como eu falei, que ocorre dentro da própria comunidade chinesa. Dentro da China,
Há uma grande diversidade étnica e regional. O país é composto por muitos grupos étnicos diferentes, e um dos maiores grupos é o Han, que é a etnia dominante de lá. A China tem 56 grupos étnicos reconhecidos oficialmente, e embora Caramba. o grupo Han represente mais de 90% da população, as outras etnias, Tudo isso? as minorias como os tibetanos, uigures, mongóis e hui, muitas vezes enfrentam discriminação, seja por causa da sua etnia, religião ou costumes culturais. Então pra gente é tudo igual, mas pra eles, não tanto. A China tem uma história imensa e muito complexa e rica, então faz sentido isso existir. Mas ainda assim é engraçado, porque as diferenças físicas de várias dessas etnias são Porra, eles sendo racistas com eles mesmo. Bagulho bizarro. Esse comentário já tá aí faz tempo. Pois é. literalmente imperceptíveis, se você não é chinês. Culturas superiores e inferiores. O que é uma cultura? Eu diria que uma cultura é uma mistura de um monte... Ó, tem como você dar donate, tá? O QR Code tá aí fixado. Se você quiser doar qualquer coisa, pra React é R$5 pra eu reagir qualquer vídeo, tá? Tô cobrando R$5 pra reagir qualquer vídeo. de coisa. Religião, história, genética, geografia. Não é um negócio tão simples de entender e digerir quanto a mídia faz parecer. Cultura é uma coisa complicada que serve de lente para ver o mundo, não é um pacote de memes. Você mesmo está absorvendo esse vídeo agora através das suas lentes culturais. É um exercício muito difícil tentar ver as coisas sem essas lentes. E a nossa cultura diz que todas as culturas são iguais, nenhuma é melhor que a outra. Todas devem ser respeitadas igualmente. Mas será mesmo? Uma cultura é um mecanismo de sobrevivência para um povo. É uma ferramenta para sobrevivência e proliferação genética. Isso é uma interpretação meio fria do que é uma cultura? Sim, mas não está errado. Uma cultura é essencialmente uma interpretação do mundo à sua volta, de uma forma que te permite sobreviver e reproduzir como um povo. Logo, você pode dizer que existem culturas mais eficientes do que outras, para sobreviver em cada ambiente. Agora, se liga no paradoxo. A nossa cultura considera que todas as culturas são iguais, né? Então, você consideraria a nossa cultura superior e mais avançada do que uma que acredita que a própria cultura é superior às outras? Vixe, porque uma cultura que glorifica, por exemplo, não ter filhos não vai durar muitas gerações, né? Eles vão acabar sumindo. Eu diria que uma cultura superior seria uma que conseguiu estender sua influência pelo mundo e garantiu qualidade de vida para aqueles dentro dela. Um exemplo seria... não vou falar, não vou, o YouTube vai censurar. Foda-se, eu vou falar assim. Calma Essa aí. porra de fetichização dos índios tem que parar. É insuportável. Primeiro porque eles falam índios como se fosse um monolito homogêneo, né? Tipo, Calma os aí, índios, né? cara. O povo oprimido. Uma grande bolota de gente marrom que fazia canoa. Quando Que na isso? realidade, esses índios eram vários grupos muito diversos, com crenças muito diversas, que estavam em constante conflito. Existe muita coisa fascinante desde a Mesoamérica até 1500 e pouco relacionada a índios. Mas uma coisa é certa. Era brutal pra caralho. O pessoalzinho parece achar que os índios eram uma grande roda de maconha feliz. Era tipo o povo do Avatar lá do filme daquele lá, o James Cameron. Até que veio o homem branco e estragou tudo com sua higiene básica. Quando na realidade as Américas antes dos colonizadores eram um servidor de Rust. Era violência bíblica o tempo todo. Caralho. Mas não importa, o homem branco roubou as terras e os recursos dos nativos. Foda-se. E antes dele, esses nativos roubaram dos donos antigos dessa terra. E esses roubaram dos antigos, que roubaram dos antigos, e por aí vai infinitamente. Se chama evolução. E o homem branco foi o equivalente a uma tribo mais avançada dominando a tribo anterior. Vale notar, com muito menos brutalidade do que era o normal nessas regiões. Se você discorda, você vai discordar de qualquer forma, não importa o que eu diga, porque, né, seu orgulhinho aí, seus princípios, seu marxismo, sei lá o quê. Mas eu não tô errado. Os índios serem colonizados foi inevitável. Se não fosse pelos europeus, seria por outro povo que ficasse avançado o suficiente primeiro. Foi simplesmente evolução humana. Pronto, falei. Que é uma força da natureza, um fenômeno que acontece até em rochas, quando elas vão se adaptando ao ambiente, né? Tem as rochas sedimentares, essas postas aí. Mas não, porque em 1880 e alguma merda, John Henry III, o colonizador, foi até o norte da Zâmbia, umas índias lá, e agora Que todo isso? branco é Hitler. Vão tomar no cu. Não, Calma você aí. de novo, não. Oi pessoal, eu fui novamente visitado pela equipe do YouTube. Eu gostaria de retirar tudo o que eu falei e desejar-lhes um dia muito diverso e inclusivo. Até a próxima. Racismo reverso não existe. Racismo reverso é um termo imbecil. A palavra racismo significa discriminação com base na raça. Não existe o reverso disso. Tá, na nossa cultura, o racismo vanilla padrão é o branco com É preto. porque eles usam o racismo reverso como sinônimo de racismo com branco. Nossa, ou existe racismo reverso. Cara, racismo é racismo, cara.
Existe racismo com branco, com preto, com asiático, com índio, com qualquer um, cara. Racismo vem da raça. Mano, isso é conhecimento básico, cara. Parece que ninguém estudou, cara. Parece que ninguém estudou. É impressionante. Tá em livro de história, irmão. Não tenho. Ainda tenho 11 anos. Nem sei mexer nisso. Ah, entendi. Foi mal aí. Pô, ainda é criança ainda. O maluco tem 11 anos. Foda-se também. O cara pistolou. Pois é. Coringou do nada. Mas isso não muda a definição da palavra. Racismo reverso não existe porque racismo é racismo, porra. E aliás, é possível sim discriminar com branco. Nem todo branco é descendente de donos de escravos que possuem a sociedade inteira o ajudando e privilegiando. Sua faculdade pública mentiu. Cresce. Águas profundas. Tomei anúncio. Eugenia. Eugenia é uma teoria social científica que surgiu no final do século XIX e que defendia a ideia de melhorar a qualidade, entre aspas, genética de uma população humana por meio de práticas de controle reprodutivo. Basicamente, prestar atenção na genética e ir controlando a população. Peraí que eu posso até ainda ser criança, mas tenho conhecimento. Brabo. Para... Tu tem conhecimento, né? Lógico, tu estuda pra caramba, tu deve estudar. Então, amigo, estude, tá? Estude. Só não fica assim influência por professor esquerdista, não. Porque, cara, se o seu professor de história, sociologia, passar alguma besteira, conte pros seus pais, cara. Conte pros seus pais. Vê algum YouTube se ele tá falando verdade ou não. Porque tem youtuber não. Tem alguns youtubers que mentem, mas tem outros que sabem história bem, cara, porque nem todo professor é confiável. E quando você for fazer faculdade, cuidado com o cheiro de maconha lá, cara. Cuidado pra você não se influenciar lá, porque quando você chegar em faculdade, lá o que vai ter de maconha, que você vai ouvir, vai sentir o cheiro é grande, né? Também na escola também tá assim também. Tem uns moleques que também ficam fumando, cheirando também. Então cuidado também. Porque escola de ensino fundamental tá ali. Ensino médio fundamental tá assim também. Cheio de ideologia e lacração as porra também. Pra ser sem doenças, sem deficiências, mais forte. É uma prática que desumaniza bastante. Se o teu professor tá passando alguma merda pra você, conte pro teu pai, conte pra tua mãe. Não tenha medo não. Bastante a população, né, vendo pessoas como nada mais do que pacotes de genes, mas a genética é um assunto interessante sim. Por causa da Segunda Guerra Mundial, o povo ainda está meio traumatizado em relação a isso. Então não é considerado normal discutir essa área da biologia e medicina, e é bem tabu na nossa cultura. Die Glock. Esse eu pus no meio aqui, né, não tem nada a ver, mas é porque é divertido. É uma teoria da conspiração. Die Glock é o nome de uma suposta arma secreta nazista, um dispositivo científico ultra secreto projetado na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Dispositivo que teria a aparência de um sino gigante, né, daí o nome Die Glock, o sino em alemão, e o objetivo dessa arma seria manipular o tempo e o espaço, podendo causar distorções na gravidade, criar campos de energia e até viagens no tempo. É tipo um OVNI que distorce tudo. Muito foda. Ela teria sido testada na Polônia e relatos sugerem que a experiência teria resultado em efeitos catastróficos, com a morte de cientistas envolvidos e até o desaparecimento do dispositivo. A origem da história vem de um livro publicado por Igor Witkowski, um ator polonês que alegava ter acessado documentos secretos e informações sobre projetos nazistas. Outros autores, como Nick Cook, também ajudaram a disseminar essa teoria, mas sem evidências concretas para confirmar a existência do sino. Muitos consideram que a história seja uma combinação de mitos, desinformação e teorias da conspiração. Mas porra, seria da hora. Talmud. Talmud é um dos textos centrais do judaísmo rabínico e é uma das obras mais importantes da tradição judaica. Ele é uma compilação de ensinamentos, interpretações e discussões sobre a Torá e outros aspectos da lei judaica, chamada de Halachá, bem como sobre ética, história e filosofia judaicas. Ele tem sido controverso porque o povo tem descoberto algumas das coisas que estão escritas nele, porque os ensinamentos são meio complicados para a nossa cultura moderna, principalmente pela forma como eles são ensinados a tratar os gentios, né, os goi, aqueles fora da religião. O livro essencialmente martela o fato de que todos que não são judeus
são animais, lixo, e que você pode enganar, tirar vantagem e se aproveitar. Que O isso? que não é muito inclusão e aceitação da parte deles. Não bate bem com a nossa cultura moderna. Ou seja, são coisas bem chocantes pra gente que vem de tradições cristãs e acha que a moralidade judaica é parecida. Não é parecida. Pelo menos o livro diz que não é. É claro, todo livro religioso tem as suas partes mais complicadas, né? Não é todo judeu que segue esses ensinamentos. Eles discutem bastante entre si, inclusive. Sociedade Thule. Essa foi uma sociedade secreta Calma aí, ocultista cara. de Munique, cujo nome era uma referência à capital do país místico de uma lenda grega. Patrocinou o DAP, que posteriormente foi transformado por Adolf Hitler no Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores, ou seja, os nazistas. Embora não tenha nenhuma prova de que Hitler tenha frequentado de fato essa sociedade, Que as isso? pessoas mais próximas dele, em seu governo, faziam parte. Basicamente, é o protótipo bem místico do que se tornaria o nazismo. No Brasil, Ah, calma aí. Olha, meu Deus do céu. Pausou na pior coisa que tem. Não dá pra nem ler aqui. Deixa eu ler aqui. Na minha escola, o problema é o cheiro do banheiro. Porque só ficam cagando como eu, não sei. Mas o cheiro é horrível. O cheiro é de bosta. É, cara, todo banheiro é assim, cara, de escola. Cara, tem banheiro que fica cheirando a mijo. Tem banheiro que fica cheirando a porra, né? Os caras batem punheta lá. E pior que eu era um desses que batia a punheta no banheiro da escola. Do ensino médio ainda. Só que isso aí foi uma fase que eu passo, né? Ah, e outra coisa, cara, qualquer banheiro masculino é assim, cara. Banheiro masculino é literalmente assim. Tu vai e o cheiro fica horrível, cheiro de mijo, cheiro de bosta. É isso, cara. No Brasil, o militar Firmino Vinhas fundou em 2016 a Sociedade Ri-Brás, ou também como ficou conhecida, a Ordem do Eixo Brás Hiperbóreo, que possuía conexões com a Sociedade Calma Thule, aí. mas tinha como objetivo o estudo da mitologia e das origens esotéricas do Brasil. A lore desse negócio vai fundo. BlackRock. Como eu começo a falar sobre isso? Essa é uma mega corporação que domina o mundo e a sua vida. Aqui o iceberg está falando da BlackRock, mas se refere ao cartel de megacorporações inteiro, né? Porque não é só uma, tem a BlackRock, a Vanguard, a família Rothschild e por aí vai. Essas corporações são donas de essencialmente todas as empresas que você conhece e mandam nelas, de uma forma que os CEOs delas escolhem o que você vê e consome no seu dia a dia. Eles têm conexões muito firmes com os bancos centrais do mundo e se você não acha isso assustador, eu acho que você não está entendendo. A relevância dessas empresas aqui nesse iceberg é o fato de elas serem responsáveis pela próxima referência. Pontuações ESG e DEI. Nossa. Veja um clipe de Larry Fink, o CEO da BlackRock, um dos donos do mundo, e vamos ver o que ele tem a dizer. What's an investment criteria for you? Well, behaviors are going to have to change, and this is one thing we're asking companies. You have to force behaviors, and at BlackRock we are forcing behaviors. We added 4 more Forçando o points comportamento. in terms of diverse employment this year, and what we are doing internally is O cara if fica you don't gaguejando achieve ainda, these- ó. O que estamos fazendo internamente é, se você não atingir estes níveis de impacto, levels of impact, your compensation. seu pagamento será afetado. Caralho, ou seja, se você não agir como que eu quero que você aja, a gente vai acabar com o teu pagamento. É isso, cara. É isso, acabar com o meu financeiro. Isso aí não é teoria não, a BlackRock é literalmente assim. E o nego fica defendendo isso. Agora que eu reparei, o chat tá com um delay. O chat tá com esse problema assim, aqui. Ele só aparece aqui no... Ele só aparece aqui nos comentários da live. O chat aqui tá horrível, cara. Tá uma porcaria aqui do YouTube. Tá com um delay fudido. Mas resumindo, olha só o que os caras fazem. É tipo um cancelamento. Pra eles... Como eu falo, essa BlackRock é uma eugenia satânica, que é tipo uma seita, né? Uma seita, só que isso é tipo uma organização, mas pra mim é uma organização essa porra aqui. Não é uma coisa boa. Could be impacted, okay? You have to force behaviors. Forçar And if you don't force comportamentos.
forçar, fazer o bagulho à força. Olha aí, ó. Olha aí, meu nobre. O CEO falando que você tem que agir do jeito que eu quero. Se você não forçar esses comportamentos, seja raça ou gênero, olha aí, ó. Não importa se você for negro, for gay, for latino, for... Não, se você não age igual a que eles pensam, você vai, ó, se fuder na mão da BlackRock. É isso, cara. Ou seja, a luta para esses parasitas aqui não foi por causa de racismo, luta social, não. Foi por questão de poder, é isso. A BlackRock é por causa de poder, não foi por causa de inclusão e empregatividade, não, é por causa de poder. Tá aí, ó. Behaviors, whether it's gender or race or just any way you want to say the composition of your team. Tá aí. You're going to be impacted, and that's not... E detalhe, é um branco careca falando isso, né? Que nem diz o Orochim. Um cara branco falando isso, né? Ah, mas isso aqui... Tá aí. Just not recruiting, it is development, as Ken said. Aqui ele está falando sobre pontuações ESG, que são essencialmente uma forma burocrática dele controlar as empresas nas quais ele investe. Em outras palavras, é a pontuação que determina se tal coisa vai continuar existindo ou não. Porque a BlackRock se encontra numa posição que pode decidir isso, eles podem só cancelar empresas. ESG e DEI são basicamente pontuações de quanto essas empresas agradam a BlackRock. E se não estão agradando, elas somem, perdem o investimento. Isso é relevante porque você deve ter percebido, como tudo, né? Videogames, música, filme, série, tudo tem recebido quantidades absurdas de diversidade e inclusão. Num nível que sinceramente não é nem realista, né? Você tem histórias europeias medievais parecendo o centro de Los Angeles, com indiano, negro, filipino. Tudo agora é extremamente diverso. E ESG é o motivo, caso você tenha se perguntado. Se esses jogos ou filmes não forem feitos dessa forma, com bastante inclusão, a BlackRock não investe neles, o que significa, no monopólio do cartel, que a BlackRock não deixa eles existirem mais. São táticas de máfia. Então, mesmo que você veja o filme ou jogo flopando porque é lacração pura, ainda bem que ninguém comprou, isso não faz diferença, porque o dinheiro que a BlackRock paga cobre qualquer prejuízo. Não importa se a mídia for um sucesso ou um fracasso, o que importa é que tenha a diversidade. É literalmente uma máfia global impondo a presença de, abre aspas, minorias e povos oprimidos, fecha aspas, em tudo que você... Detalhe, esse negócio da BlackRock, tipo, o negócio falha e você tem a BlackRock no meio. É um negócio horrível. Aí é paia. Ter que fazer tudo que eles querem, aí é paia. Cara, os caras fazem os negócios à força. O cara e detalhe, esse cara controla as empresas. O cara é um careca branco querendo fazer inclusividade. E detalhe, olha o que o cara falou. Não importa se você for branco, negro, de raça que for, se você não tá fazendo aquilo que eles querem, vocês vai, ó, tomar no rabo. É isso. Você tem que fazer aquilo que eles querem. É como eu falei, nunca foi por questão de representatividade, foi questão de poder. Você vê. Então a pergunta que não quer calar: por quê? Por que esses investidores gastariam tanto dinheiro em iniciativas desse tipo quando eles não fazem esse dinheiro de volta? O que eles ganham forçando diversidade nas coisas dessa forma? A primeira coisa que você precisa entender é que para essas empresas, dinheiro não é bem uma questão. Não é um problema. Sabe o que é engraçado? Eu vejo muitos idiotas atacando essas obras, dizendo que, olha aí, ó. Sendo que o inimigo de verdade é o sistema. E também essa tal BlackRock é alinhada ao sistema. Porque pegam no inimigo errado. E eles fazem isso para gerar lucro. Sendo que o verdadeiro inimigo é o sistema. E o sistema faz isso. É que nem diz o ditado, né? Que nem diz o... Acho que o ditado vem do Nascimento. O sistema é foda. Para eles. Não porque eles simplesmente têm muito dinheiro e daí ele não vai acabar. Não é isso. É que eles literalmente estão fora do jogo do dinheiro. Todo o dinheiro que eles gastam passa pelo povo, que então gasta nas empresas que eles juntos, como cartel, possuem. E assim o dinheiro volta para eles. Tipo, eles pagam o salário dos funcionários e esses funcionários então gastam, por exemplo, no McDonald's, na Netflix, deixam no banco e o dinheiro tá de volta na mão deles, entendeu? Porque essas empresas são todas deles também. Eles não têm simplesmente muita grana, eles possuem a economia.
É quase como se toda a economia global fosse um grande esquema, né? Um grande golpe para ter uma pequena classe de famílias extremamente elite que podem fazer o que quiser, incluindo crimes contra a humanidade, como se estivessem no modo criativo na vida real. E todo o resto do mundo é uma pirâmide de diferentes níveis de escravos, tipo os nobres mundiais de One Piece. É tudo uma ilusão, uma fachada para justificar a existência de uma classe de mestres mundiais. E aí teorias da conspiração surgem quando você considera as linhagens das famílias na cabeça dessas empresas, que são todas do mesmo grupo. Por isso na internet você vai encontrar muita gente que se tornou nazista e diz que o Zé Bigode austríaco estava certo. Mas também não é bem assim. Não são os judeus, como a internet vai fazer você acreditar. E sim um cartel grande formado por diversas famílias que seguem a doutrina da religião e textos antigos, e usam essa religião como identidade. Mas não faz sentido perseguir o grupo inteiro. Mas esse cartel existe, tá? Tudo que eu falei aqui é verificável, não é teoria da conspiração, não. Enfim, com esse dinheiro infinito, eles podem investir no que quiser, já que a economia é uma fachada. Porque eles querem criar essa cultura e diversidade e globalismo? Não sei. Será que vem de um desejo bondoso de criar uma utopia unida e multicultural? Seria porque agora os povos oprimidos têm mais poder de compra, então representá-los na mídia é uma boa decisão? Talvez. Não se tem uma resposta, mas existe uma teoria da conspiração que veremos um pouco mais abaixo no iceberg. É possível ser racista sem odiar? Calma aí, eu não vou falar nada sobre isso, são coisas muito delicadas, então eu vou só ficar quieto. Ao invés disso, por que não assistimos um pouco de Family Guy? Eu conversei com o Seth MacFarlane, né, o criador do desenho, e ele me disse pessoalmente que o Peter representa um lado e o Brian representa outro, mas nenhum dos dois necessariamente reflete a minha opinião. Uou! Obrigado, Seth MacFarlane. Vamos assistir Family Guy. Peter, então você está essencialmente dizendo que tá tudo bem policiais, por exemplo, discriminarem e ficarem mais de olho em negros do que em brancos, porque estatisticamente os negros cometem mais crime? Sim, Brian. Peter! E esse foi mais um episódio de Family Guy. Até a próxima. Uou. Peter! Mas esse seu ponto de vista é pragmático demais? Não é assim. Uma sociedade que discrimina é uma sociedade insalubre, que cria mais ressentimento, que oprime, Brian. que vai contra tudo que acreditamos, Peter. Pode até ser, Brian, mas se um grupo da população comete mais crime que outros, ele deve ser mais vigiado do que outros. Peter, mas isso não é tanto a ver com a raça e genética, como tem mais a ver com fatores socioeconômicos. Há pouquíssimas gerações os negros eram escravos. Se isso fosse verdade, não veríamos tantos crimes violentos e sexuais. Certamente estas vítimas da sociedade não precisam estuprar ninguém para sustentar sua família, não? Não estamos falando do pai que rouba para dar de comer pro filho, Brian. Estamos falando de crimes violentos. Ainda assim são fatores socioeconômicos, Peter. Famílias de renda baixa não têm tanta educação formal quanto as mais privilegiadas. Não é incomum entre elas vermos a ausência de figuras paternas. É mais cultural do que qualquer outra coisa. Eles cometem crimes por causa da posição precária que a sociedade impôs a eles. Cultural e economicamente, a culpa é totalmente dos brancos que os escravizaram e criaram essa dinâmica. Ok, primeiro, os brancos não os escravizaram, Brian. Foram outros africanos que fizeram isso. Os brancos compraram eles de outros negros, já escravizados e humilhados. Sabe o que é engraçado? Eles só pegam a parte que os brancos escravizaram os negros. Ninguém pega a parte onde que teve negros escravizando outros negros, cara. Porque tinha escravo lá. O Zumbi dos Palmares também tinha escravos também. E aí? A Princesa Isabel, o nego fica falando que não, ela tinha escravo, não sei o que. Foi ela que aboliu. É impressionante que como esse pessoal, eles, eu sei lá, os caras fazem isso só pra querer essa separação. Eu não entendo, cara. Eu não entendo o que os caras fazem isso. Eles tentam subverter a história. Parece que os caras fazem isso só pra, sei lá, pra ter a guerrinha, né? Eles fazem isso de propósito. Um dia você vai fazer uma live de Minecraft Java com os inscritos? Cara, eu não sei, cara. Eu ainda tenho que fazer, voltar aquela série do Giovanni Survival. Mas, cara, eu não sei não, cara, porque meu PC não vai aguentar eu fazer live, cara. Porque se eu tentar fazer live, vai travar muito, cara. Por isso que eu tô esperando um PC gamer. Aí eu posso pensar em fazer live e tal. De Minecraft. Jogando, né? Porque jogar Minecraft nesse PC não vai dar.
Enfim, vamos lá. Eles não foram para a África com uma rede de caçar borboletas comicamente grande, indo atrás de negros para escravizar. E segundo, meus ancestrais não tinham escravos, Brian. Eu não escravizei ninguém. Eu sou um CLT comum como qualquer outro. Por que diabos eu tenho que lidar com as sombras dessa época quando eu não tenho nada a ver com isso, nem ganhei nada com isso? Independente do motivo, negros cometem mais crimes. Eu não quero viver em uma sociedade perigosa. Logo, racismo é justificado. Devemos ficar de olho neles. Se aquela ucraniana, por exemplo, fosse racista, ela não teria sido esfaqueada, Brian. Assim como foi o caso em diversos crimes violentos recentes, de pretos contra brancos. Mas Peter, nós vivemos numa sociedade todos juntos. Somos um povo. Todos lidamos com as sombras do passado juntos. Temos o dever de... Ah, por favor, Brian, corta essa. Na primeira chance que eles têm, os negros criam seus espaços de cultura africana e palhaçadas do tipo, onde segregam-se dos brancos para celebrar a própria cultura. Mas ai do coitado que resolver fazer a mostra cultural do legado branco. Eles não querem enfrentar as sombras do passado juntos, Brian. Eles querem privilégios. Eles querem tratamento preferencial em tudo. Hipócritas. Bom, mas talvez devêssemos dar esse tratamento preferencial, Peter. Como eu falei, a escravidão foi há pouquíssimas gerações. Ela ainda afeta nossa cultura e vida. Talvez devêssemos sim balancear as coisas. Por mais algumas décadas, quem sabe, por um tempo, até todos estarem no mesmo nível. Cachorro porque Brian. É isso que a nossa moralidade, Cachorro como Brian. cultura, acredita. Não somos indianos que ainda têm a cultura de castas presente no subconsciente coletivo. Não somos o Oriente Médio. Para nós, servidão forçada é moralmente errado. Acreditamos em igualdade, então devemos fazer por merecer nossas crenças. É, bela ideia, Brian. Agora tenta aplicar isso na vida real, sem centralizar todo o poder na mão de iniciativas corruptas. Por mais que eu concorde com o que você diz, Brian, esse é o maior erro do marxismo. Achar que humanos são formigas, que todos pensam iguais e são previsíveis. Não somos, Brian. Existem variáveis demais para você querer fazer algo, como uma iniciativa para consertar os danos da escravidão numa escala governamental. Mas nessa mesma linha de raciocínio, existem variáveis demais para você querer defender a discriminação. Brian, tá vendo? Isso é outra coisa que eu odeio na cultura moderna. Ideias são simplesmente assassinadas no momento em que possam ser reconhecidas como erradas. Nossa visão de racismo está atolada em narrativas e retóricas. Existem raças diferentes com atributos diferentes. E no nosso contexto cultural, algumas cometem mais crime do que outras. Não é imoral reconhecer esse fato, Brian, mesmo que reconhecê-lo te torne racista. É possível falar sobre essas coisas sem ser racista, e é possível sim ser racista sem odiar. Ah, não, Peter. Ainda Caralho. assim... Tá aí, ó. É possível você ser racista sem você odiar um negro. Aí sim, hein? No dia a dia. No dia a dia você trata o próximo com respeito. O mesmo respeito independente de sua raça, etnia ou identidade sexual. Pessoas são pessoas, Brian. Nada justifica o ódio. Você não tá conversando com alguém enquanto pensa, ele é negro ou gay. Ou que seja. Isso é comportamento antissocial e misantrópico. Mas reconhecer e conversar sobre raças, sua genética e sua história em um contexto político e econômico não o torna odioso. Assim como fazer piadas sobre esses assuntos não o torna odioso. Mas Peter, isso perpetua visões negativas. Apenas quando há censura parcial, Brian. Quando todas as ideias, até as mais extremas, estão expostas e sendo discutidas, todos chegam a um consenso. Ou pelo menos chegam em algo parecido com um consenso. E os extremistas de qualquer opinião são expostos e ignorados. Às vezes até ridicularizados. Peter, os negões chegaram. Os negros. Escravidão acabou na África por último. Isso se refere ao fato de que o último lugar a abolir legalmente a escravidão foi a Mauritânia em 1981, sendo o último país de todos a fazer isso. Então, basicamente, a escravidão era cultura padrão na África e Oriente Médio havia dezenas de séculos, desde o início dos tempos. Aí o homem branco chegou nessa festa e levou só uns 3 séculos e meio para perceber que isso não é legal e lutar guerras inteiras para abolir a escravidão, forçando o resto do mundo a seguir o exemplo. E aí vem o estudante de federal falar que o branco que inventou a escravidão. Yakub. Oh yeah, eu sempre quis falar desse cara em vídeo. Seguinte, existe um culto chamado Nation of Islam, uma seita bizarra de negros que odeiam muito os brancos. E essa seita, como várias outras, tem uma lore insana. E segundo a doutrina deles, o mundo era dominado pelos negros. Brancos não existiam. Até que Yakub, o cientista maligno, criou a raça branca. Uma raça de demônios, que então dominou o mundo e escravizou os negros. Mas eu tenho que ler a lore aqui pra você. Yakub nasceu há 8.400 anos atrás e ficou órfão de pai muito cedo, sendo criado pelo tio.
Aos 6 anos, descobriu as leis do magnetismo, que os opostos se atraem e os semelhantes se repelem. Nesse momento, ele declarou ao seu tio que iria criar um novo homem. Aos 12 anos, após absorver todo o conhecimento das universidades da Terra Santa, Yaqub reuniu um grupo de negros insatisfeitos e converteu-os à sua doutrina. Após pregar para os insatisfeitos do povo sagrado por muito tempo, Yaqub foi preso, mas continuou ensinando na prisão. O sultão, então, interrogou Yaqub e, sabendo de seus planos, resolveu enviá-lo por 20 anos para longe da Terra plana. O local escolhido foi a ilha de Patmos, e ele levou sua equipe, médico, sacerdote, enfermeira e cremador. O médico tinha a função de realizar exames de sangue e autorizar os casamentos. Os casais que se opunham a isso tinham a cabeça cortada por Yaqub. A função do sacerdote era doutrinar as pessoas. A função da enfermeira era abortar as crianças negras, enfiando um instrumento na cabeça dos fetos negros, que depois seriam enviados ao cremador. Este programa de disgenia começou há 6.600 anos atrás e utilizava o processo genético chamado de enxertia. Após 600 anos desse programa, os cientistas conseguiram criar a primeira criatura de pele clara, mais parecida com um albino. A criação do homem branco de pele pálida e olhos azuis e cabelos louros ocorreu há 6.000 anos atrás. Antes de morrer, Yaqub fez um mapa, mostrando ao seu povo o caminho da Terra Santa. Eles invadiram a Terra Santa em balsas, mas foram recebidos com pedras. Os sultões e imãs, porém, se reuniram com o povo de Yaqub, os brancos, e disseram que eles poderiam ficar na Terra Santa se não provocassem nenhuma confusão. Mas, 6 meses depois, eles já estavam causando tumultos. Com isso, eles foram expulsos. Sabe o que é engraçado? O nome Yuri, ele é tanto japonês, tanto alemão, sei lá. É porque Yuri é nome alemão e japonês. Da Terra Santa se estabelecendo na Europa, e assim começou a raça branca. Basicamente ele foi criado como um personagem racista contra os brancos, mas ele... Tive que voltar a live porque a net caiu. Ah, beleza. Russo. Ah, é russo, nome Yuri é russo, hein? Perdão. É porque resumindo, é porque o nome Yuri é tanto japonês, tanto russo, né? Se você for por algum... É por isso que você vê, né? Yuri Sakazaki. Aí tu vai ver a tradução, Yuri deve significar alguma coisa. E você vê muitos... Aqui no Brasil também você tem nome Yuri, né? Yuri alguma coisa. Se eu tiver uma filha, eu vou colocar um nome Yuri nela. Yuri Ferreira. Só que Yuri com Y, tá? Não Yuri com I, não. Yuri com Y. Eu entendi a sua mensagem do Minecraft, então ok. Ironicamente, na internet ele se tornou um personagem amado nas bolhas extremas, como nosso pai e criador divino. E isso gerou um monte de meme muito bom, eu adoro o Yaqub. Então se você é branco, agradeça a Yaqub pela sua existência. Agartha. Isso se refere à teoria da conspiração da Terra Oca, que diz que a Terra, pasme, é oca. Agartha seria o reino situado no coração da Terra. E é claro, nessa teoria, foi de Agartha que vieram os arianos. Foda. Mas infelizmente não foi o caso. Os arianos eram proto-iranianos. A não ser que a entrada para Agartha fique no Irã. Hiperbórea. Hiperbórea é um lugar mítico e uma terra lendária na mitologia grega, descrita como uma terra perpetuamente ensolarada no extremo norte. Era habitada por um povo abençoado chamado Hiperbóreos, que vivia uma vida de felicidade e longa duração, livre de doenças e guerras. E é claro, segundo teorias da conspiração, é de onde vem a raça branca. Pode ser que a entrada para Agartha ficasse por lá. O Pé Grande veio de Hiperbórea também, eu acho. Só tem um jeito de descobrir, e é visitando o Polo Norte. Talvez os nazistas tenham inventado aquele símbolo para conseguir visitar Hiperbórea de novo, né? Eles vão voando até lá. Ashtar Sheran. Ainda nas teorias da conspiração insanas relacionadas à raça, Ashtar Sheran seria um suposto ser extraterrestre ou comandante de uma frota espacial que, de acordo com algumas correntes de crenças esotéricas, teria contato com a Terra para ajudar na evolução espiritual da humanidade. A figura de Ashtar Sheran é muito popular entre grupos de ufologia e em movimentos que combinam temas espirituais e extraterrestres.
e às vezes racismo. Em termos de aparência, Ashtar é geralmente descrito como um ser de estatura elevada, com traços angelicais e uma presença serena, muitas vezes retratado como um comandante de naves espaciais de grande porte, com uma missão benevolente. E é claro, ele iria na porrada, Yaqub ou Ashtar. Ia ser uma luta muito foda. Protocolos dos Sábios de... Isso se refere a um suposto texto antigo, responsável por começar as teorias da conspiração que dizem que os judeus querem dominar o mundo. Lembrando que é tudo teoria da conspiração e mentira e no GTA Online, então não é pra levar nada a sério. GTA Online. Senão eu te mato. O texto se apresenta como uma reunião secreta de líderes judeus, os Sábios de Sião, discutindo planos para manipular governos, crises econômicas e enfraquecer valores morais e religiosos de países. O texto apareceu pela primeira vez em 1903 na Rússia Imperial, em um jornal de São Petersburgo, publicado por um conhecido agitador antissemita. O documento alegava registrar as atas secretas de uma reunião de líderes judeus que teriam se reunido para planejar a dominação mundial. Esses sábios falam como se estivessem revelando um plano minucioso e de longo prazo para dominar o mundo, por meio de manipulação política, econômica, intelectual e moral das sociedades não judaicas. A obra é composta por 24 protocolos, cada um tratando de um aspecto dessa suposta dominação. O tom do texto é de um discurso estratégico e instrutivo, em que o narrador se dirige aos demais sábios, explicando como os judeus controlariam o mundo. E é dividido em 24 capítulos, chamados protocolos. Não vou ler os protocolos aqui agora, mas vou notar que esse texto voltou à relevância em bolhas antissemitas, justamente porque eles batem certinho com a nossa cultura moderna, mesmo que seja por coincidência. Mas é isso, não vou falar muito porque o YouTube não gosta desses assuntos, mas é interessante. Calma aí. Tomei anúncio. Plano K. Isso aqui é uma teoria da conspiração maluca. É doideira, é totalmente insano, é impossível. É tipo o Yaqub ou Agar, tá? A Terra Oca, sabe? Terra plana, tal, é doideira pura. Mas você não pode falar sobre isso no YouTube. Você pode falar sobre a Terra plana, a Terra Oca, os répteis infiltrados no governo. Você pode falar a teoria da conspiração que for. Mas essa aqui, apenas mencionar o nome é o suficiente para ter o seu vídeo deletado e o canal ameaçado. Eu me pergunto por quê, afinal é só uma teoria da conspiração insana, não tem como acreditar nela. Isso se refere a uma teoria que diz que existe um plano de substituir toda a população branca da Europa e Américas por uma mistura, abre aspas, euroasiática negroide, fecha aspas, isso? sem identidade própria e com baixa inteligência, por ser mais fácil de controlar como uma grande massa de povo, pela elite da nova ordem mundial. Ela começou... Mas Yuri é um nome feminino no Japão e russo. Mas Yuri é nome feminino no Japão e russo é masculino. Ah, tá, entendi. Eu entendi então. Por isso, né? É por isso que existe uma diferença, né? Porque no Japão Yuri é feminino e no russo é masculino. Que é muito estranho, né? É porque também no Japão também o nome Akira também é tanto feminino quanto masculino. A Akira ou Akira. Ou seja, os nomes não tem gênero, né? Os nomes são mais unissex lá. Porque existiu um cara chamado Richard von Konderhof Kalergi e ele disse em um dos seus livros: o homem do futuro será de raça mista. As raças e classes de hoje desaparecerão gradualmente devido ao desaparecimento do espaço, tempo e preconceito. A raça euroasiática negroide do futuro substituirá a diversidade de povos por uma diversidade de indivíduos. A teoria ganhou relevância porque, independente do motivo, as projeções atuais para a Europa são de que exatamente isso que ele falou vai acontecer. Uma mistura, exatamente como foi descrita em alguns anos, se tornará predominante. E se você somar o fato de que isso não aconteceu espontaneamente por acaso, né? Os políticos fizeram campanhas enormes de propaganda para que isso fosse aceitável, a teoria da conspiração é se houve ou não a intenção de orquestrar isso, porque é fato que está sim acontecendo e que os responsáveis por isso são do mesmo grupo religioso e étnico de Kalergi, e tem relação. Essas duas coisas não são teoria, né? Essas duas coisas são fato.
A única teoria da conspiração é se houve intenção. E também nos livros da religião deles é mencionado várias vezes uma certa superioridade étnica que eles supostamente têm. E que algum dia, abre aspas, todos os povos vão reconhecer a supremacia deles, fecha aspas. Que isso? E também o país deles é bem fechado à imigração, né? Diferente da Europa. Lá você não vê essa mistura. Eles se isolaram bem do mundo. É tudo bem suspeito. Ok, tudo que vamos falar agora é uma teoria da conspiração, não é verdade. E também é a minha opinião, então também não é válida. E é uma pegadinha também, é tudo zoeira, tudo fake. E também é no GTA, eu tô falando do GTA Online aqui, beleza? Não é pra levar nada a sério, viu? YouTube, é tudo GTA Online. Você sabe por que a escravidão foi abolida no GTA Online? A escravidão foi abolida não porque aqueles no poder acreditavam que esse era o certo, que as pessoas devem ser iguais perante o Estado ou coisa assim. Acredite ou não, esse não foi o motivo, pois é. Vamos lá, o motivo dos escravos terem sido libertados, entre aspas, foi para criar uma classe baixa, para formar uma base da pirâmide econômica. Caralho. Adicionar um monte de trabalhador pobre na economia para favorecer aqueles no topo da pirâmide. Porque escravos eram muito lucrativos para corporações e empresas privadas, mas para o Estado eles davam prejuízo. Imagina você ter um monte de gente que não é vista como gente, que não paga imposto, não compra nada, é só um desperdício. Obviamente eles iriam querer essa gente toda dentro da economia, comprando, gastando, pagando impostos, já está dentro do país mesmo. E o melhor ainda, ao suplementar o mercado de trabalho com um monte de mão de obra barata, você desvaloriza a mão de obra do povo, original do país também. Porque antes você tinha um branco que não aceitava menos do que, por exemplo, R$10 para fazer o serviço, e agora você tem 3 ex-escravos que aceitam R$2 pelo mesmo serviço. No GTA Online, obviamente. Abolir a escravidão simplesmente fez sentido para aqueles no poder na época. Não foi porque eles eram bondosos ou algo assim. Claro, na Guerra Civil dos Estados Unidos foi o idealismo que fez o povo lutar. Era o que eles falavam, né? Lute pela igualdade, liberdade, etc. E o povo acreditava e ia lutar. Brancos ao lado de negros. Mas no topo, o verdadeiro motivo foi esse: economia. Então, se você quer entender por que existe tanto lobbying, tanta pressão dos investidores e bancos para aumentar a imigração em países de primeiro mundo, tá respondido. Eles querem encher a Europa e a América do Norte de mão de obra barata, votos garantidos pro próprio partido político e desvalorizar a mão de obra do povo original. Tanto que na época do Bernie Sanders nos Estados Unidos, a esquerda era fortemente contra a imigração, justamente por esse motivo. Imigração em massa é uma ferramenta para desvalorizar o trabalhador. Assim, a esquerda era contra a imigração, agora tu vê a direita, tu vê a esquerda sendo a favor de imigração. Só que naquela época a esquerda era contra a imigração, pra quem não sabe. Como foi o caso com a abolição da escravidão e o feminismo. Sim, o feminismo foi usurpado justamente por esse motivo também, para duplicar a mão de obra adicionando mulheres também ao mercado de trabalho. Não acredita? Acha que eu tô exagerando? Então tá na hora de eu te apresentar um cara muito gente fina. Este é Edward Bernays, o sobrinho do próprio Sigmund Freud. Nasceu em 1891 e foi puxado pro fundo do inferno em 1995. Essa praga viveu 103 anos completos. Ele foi o pai da propaganda 103? moderna. Bernays tinha um conhecimento profundo da psicologia e seus pontos cegos, os pontos fracos da mente humana. Sua forma de trabalho se baseava no princípio de que as pessoas são irracionais, suas decisões e ações são manipuláveis facilmente. Bernays aplicava isso na construção de propaganda e vendia seus serviços por preços altíssimos. Agora você pode nunca ter ouvido falar dele, mas ele afeta sua vida diariamente. Ele é o responsável indiretamente por toda a nossa cultura, nossa mídia e a forma como vemos o mundo. Ele era basicamente o gênio do mal que fez esquemas ridiculamente elaborados para vender produtos. Mas hoje eu vou falar de um específico que é o mais relevante para o que estamos falando agora. Antes do século XX, fumar nos Estados Unidos era visto como um ato de tolice humana. Era tipo você ver um cara bêbado na rua, sabe? É uma forma de mostrar alguém besta, que não controla os impulsos. Fumar não era muito bem visto, principalmente para mulheres, que queriam se manter elegantes. Fumar era visto como algo que só mulheres que já desistiram da vida ou eram prostitutas fazia, porque apodrecia os dentes, deixava ela fedida, causava doenças, etc. Mas aí a empresa American Tobacco Company queria vender mais. Eles contrataram o serviço do nosso querido Bernays para aumentar suas vendas. E Bernays, sabido, notou que tinha uma mina de ouro ali dormente. Se mulheres começassem a fumar, eles duplicariam suas vendas. Só o que eles precisariam fazer era mudar um pouco a cultura do país. Então Bernays começou a propagação de pôsteres e matérias em jornais. Ele criou uma campanha de relações públicas conhecida como Tochas da Liberdade e essencialmente se infiltrou na primeira onda do feminismo. Ele começou a sutilmente espalhar a mensagem de que se você for uma mulher, fumar era uma forma de mostrar o seu apoio ao movimento feminista.
que cigarros representavam tochas da liberdade para as mulheres, e que esse estigma com mulheres fumantes era um símbolo antigo do patriarcado e coisa e tal. Agora mulheres devem fumar para... Tá vendo? Naquela época o cara fazia só lacração, só que só para ganhar dinheiro, né? Naquela época ele fazia isso para ganhar seu dinheiro, só que foi numa fábrica de cigarros. Desafiar esse tabu. Ele espalhou pôsteres, contratou mulheres para sair na rua publicamente fumando. Sim, ele contratou mulheres para fumar por aí. E outras não contratadas foram seguindo atrás, porque é assim que funciona. Ele comissionou artigos em jornais e, acredite, isso deu muito certo. As vendas de cigarro explodiram, mulheres começaram a fumar muito. Até hoje, em alguns artigos sobre isso, né, que eu pesquisei, essa história é contada como algo positivo, né, como uma vitória do feminismo. Tem gente caindo no golpe dele até hoje. Segundo o relatório Women and Smoking da Surgeon General, desde 1980 até os dias de hoje, cerca de 3 milhões de mulheres nos Estados Unidos morreram prematuramente por doenças relacionadas ao tabagismo. Ou seja, 3 milhões de mulheres tiveram que apodrecer de dentro para fora até ter o doce alívio da morte graças ao cigarro. E aí é difícil não se perguntar, quantas dessas não teriam morrido se não fosse essa campanha do Bernays? Qual foi o tamanho do efeito dominó aqui de verdade? Lembrando, essa foi uma das campanhas de Bernays. Ele era contratado por empresas para fazer isso o tempo todo. Quanto dano esse único indivíduo não causou no mundo? Curiosidade, Bernays também é o responsável pelo café da manhã americano ser composto por bacon e ovos. E eu acho que eu não preciso puxar nenhum gráfico para explicar o dano que isso causou por lá, não é mesmo? As taxas de obesidade são bem conhecidas já. Esse é o pai da engenharia social como conhecemos. Houveram centenas de pessoas que aprenderam e seguiram seu exemplo. Por isso eu repito, eu imploro, não acredite em nada da mídia. A mídia te odeia, a mídia quer você dócil e obediente. A mídia ri de você enquanto te envenena e te mata. Ah, aliás, quase me esqueci, o Bernays era judeu. Eu só achei engraçado notar aqui a tremenda coincidência, né? Tinha que ser, né? Enfim, se uma empresa de cigarros fez esse nível de manipulação só para vender cigarro, você tem alguma dúvida de que governos e bancos não fariam coisas absolutamente, grotescamente, assustadoramente piores e maiores? Principalmente agora que existe a internet, que deixa tudo mais fácil? Fala sério, cara, você não pode ser tão ingênuo assim de achar que... Ah, aliás, olha só, fora de contexto, tem nada a ver com o que a gente estava falando, mas olha só essa propaganda aqui que diz: sexo com refugiados tem cheiro de jasmim e é lindo. Feito na Inglaterra em 2017. Que isso? Bonitinho, né? Quem será que fez essa propaganda? Ah, olha só esse grupinho protestando. Mamãe falei. Foi mamãe falei que fez essa propaganda aí. Uma pergunta, você sempre usou um personagem VTuber? Ou já teve um PNGtuber? Ou tinha nenhum dos dois? Eu não tinha, cara. Antes eu só mostrava a minha cara. E hoje eu só usei só pra calar a boca da minha irmã mais velha. Porque ficava reclamando do quarto aqui que é bagunçado, hein? E pra calar a boca dela eu virei VTuber. É isso. A favor dos imigrantes na Inglaterra. Certamente é bem normal você, assim, um branco inglês, acordar um belo dia e resolver protestar a favor de imigrantes, né? Tipo, do nada, assim, só bateu vontade. Ah, olha só também esse jogo flopado aqui que lançou ano passado, ele foi financiado pelo governo da Noruega? Hã? Por que o governo da Noruega investiu em um videogame? Ah, olha, ele contém músicas, vamos dar uma olhada na letra. Nós somos parecidos com vocês, mas não temos nada a ver com vocês. Sua hora já passou, nós vamos te eclipsar. Nós somos os estrangeiros, somos os refugiados. Andamos entre vocês, estamos bem atrás de vocês. Sua hora já passou, o seu tipo não vai durar. Hã? E este videoclipe musical infantil da Suécia? Vamos ver. Mr. Bicho? Seu país é meu país, mas se você vai no país deles com uma bandeira que eles não gostam, você vai passar a respirar pelo corpo todo, né? Ou ainda perder os privilégios de se ter uma cabeça. Não são os amiguinhos mais tolerantes do mundo, assim. Entre muitos outros exemplos espontâneos que eu tenho certeza que não tem nada a ver com nada, né? Tipo, nenhuma relação com essa história do Bernays que a gente contou agora. Eu sempre digo, siga o dinheiro, ele vai te explicar tudo certinho. A forma como você vê raças e racismo é engenharia social. O feminismo, desde a primeira onda, é engenharia social. Diversidade e inclusão é engenharia social.
A mídia não só mente, ela cria um universo inteiro de mentiras. Ela cria um mundo inteiro na sua mente e dentro desse mundo ela mente ainda mais, quebrando as próprias regras. Ela te atinge até quando você acha que não está consumindo mídia. Eu imploro, não escute. Mas tudo que eu falei é teoria da conspiração que maníacos, antissemitas, odiosos acreditam. Nada disso é verdade. E é tudo no GTA Online também. Eu tava falando de GTA até agora. Na vida real nada disso se aplica. É nóis. Agora, antes de irmos para a última camada, temos um recado que eu recebi por e-mail. É um vídeo gravado pelo President of the United States. Dá uma olhada. Cidadãos do United States, é uma honra estar aqui hoje. Realmente uma honra. Ver todos esses rostos bonitos sorrindo aqui pra mim hoje. Uma bênção nesse dia em que falamos sobre o canal Steam. Ótimo canal, belo canal, maravilhoso. O melhor canal que eu já assisti. Eu assisto canais no YouTube, eu assisto. E o canal do Steam, maravilhoso, fantástico. O velho Joe, ele prefere o semideus. Mas é o que eu sempre digo, o velho Joe já está gaga. Não é mais o mesmo. E eu gostaria, como presidente, de pedir para todo cidadão agora me ouvindo se inscrever no canal do Steam, virar membro, é baratinho para dar like e o mais importante, divulgar o conteúdo para outros patriotas. Tenha um bom dia, Deus abençoe a América e o Steam. Europa, The Last. Esse é um documentário antissemita de 12 partes, banido de tudo e difícil de encontrar. Você consegue encontrar num site chamado Odyssey, é tipo um YouTube. Mas da mesma forma que falar que você não pode fazer piada de algo me faz querer fazer piada dessa coisa, tentar esconder esse documentário com tanta vontade me deixou curioso pra assistir. Então eu assisti. E realmente, é bem antissemita. Mas não me parece um puro filme de propaganda. Ele tem cartas e conteúdo verídico no meio, coisas bem escondidas da história que realmente mudam algumas perspectivas. Mas eu também não acreditaria em tudo que tem lá. Sinceramente, só as primeiras partes do documentário valem a pena mesmo assistir. Mas eu recomendo pelo menos começar. É a informação que está sendo escondida, seja por um motivo ou por outro. Divisão entre raças é algo artificial. Preto ou branco, direita ou esquerda, gay ou cristão, capitalismo ou comunismo. Não perca nem mesmo um segundo com a política moderna que você vê no mainstream. É puro entretenimento. Pão e circo, uma cortina de fumaça, um show para dar a impressão de democracia e manter o povo satisfeito, achando que manda alguma coisa. Nossa economia é falsa, nossa democracia é falsa e nossa cultura é falsa. Essa recente polarização política, principalmente entre raças, é totalmente artificial. Poucas décadas atrás não era assim, as relações entre raças eram muito melhores. No GTA, tô falando do GTA, tá? Do GTA Online. Se você quer saber o que está acontecendo mesmo no GTA, quer realmente acompanhar a política, é fácil. Basta seguir o dinheiro, ver de onde ele vem, para onde ele vai, quem aperta a mão de quem beija a mão de quem vai em qual ilha, quem beija qual parede, quem não beija parede alguma e quem... Ilha de Aften ou Ilha de Marajó? Sei não, hein? Tava dançando em 9/11 de 2001. Brancos e negros não são inimigos. Essa divisão moderna é totalmente artificial. Não acredite em nada que a mídia fala. Você não é imune à propaganda porque a mídia é propaganda. Todo noticiário, filme, série, tudo que você consome foi feito com um incentivo. O incentivo de ganhar dinheiro, obviamente, seja mantendo você viciado assistindo, seja passando mensagens comissionadas por investidores, seja vendendo ingressos. Toda a mídia que existe quer algo de você. Não existe mídia neutra, você não assiste algo passivamente, você não navega pelo Instagram passivamente. Você está consumindo propaganda 100% do tempo. Verdade. Todo o nosso entretenimento mainstream grita agora na sua cara de uma forma sutil. Se odeiem e se separem baseado nas suas identidades. Encontre coisas para se identificar e se separar dos outros. E nunca olhe para cima para ver quem manda. O dinheiro é o sangue da nossa civilização. E se você quer saber a verdadeira anatomia do corpo político, né, o formato, basta você ir seguindo o dinheiro, vendo em que direções ele flui. E assim o desenho vai se formando. Você vai se surpreender com muita coisa se fizer isso. Diferenças genéticas existem. Não deve ser controverso dizer que existem sim diferenças genéticas entre o que chamamos de raças. Até porque a separação de pessoas em raças é literalmente só isso, diferenças genéticas. Mas as coisas ironicamente ficam interessantes quando você diz que essas diferenças não se limitam apenas do rosto para baixo. Que sim,
tal raça é mais propensa a essa doença, essa outra tem mais dificuldade em ganhar músculo, essa outra tem esse músculo aqui que essa outra não tem. Mas se você disser que, apesar de todas essas diferenças, mentes também operam de formas levemente diferentes dependendo da raça, você é crucificado. O cérebro, tão delicado e sofisticado, onde uma microlesão poderia mudar totalmente o comportamento da pessoa, é o mesmo entre todas as diferentes raças de pessoas? Mesmo com tantas outras diferenças genéticas visíveis existindo? Sinceramente, eu acho que acreditar nisso é ingênuo. Nós nem entendemos perfeitamente o cérebro ainda. Grande parte do seu funcionamento é um mistério. E querem dizer que mentes humanas são todas idênticas. Diferenças sociais são puramente criadas por causa da geografia, política e fatores socioeconômicos históricos. Será que são mesmo? Dizemos isso porque a nossa religião é o racionalismo, né? Acreditamos que a moralidade é objetiva e vem de fatos e evidências e são respostas certas a serem encontradas. A moralidade é um problema a ser solucionado. Todo mundo se acha um gênio hoje em dia, então dizer que existem diferenças nas capacidades de raciocínios entre raças, mesmo que não signifique que uma é mais inteligente que a outra, e sim que raciocinam diferente, é o mesmo que dizer que não somos todos iguais diante de Deus. É literalmente o mesmo tabu, só que traduzido para a nossa cultura moderna. Pesquisas foram feitas calculando o QI médio entre raças, e você pode ver que existe sim uma variação nesses estudos. Mas o que eu estou dizendo aqui não é tipo tal raça é burra. Não é exato, não é isso. Isso é uma forma simples de ver. Até porque QI mede capacidades bem específicas e eu não acho que é uma medição perfeita da inteligência. Mas é interessante notar como determinadas linhagens genéticas acabam manifestando interesses e capacidades parecidas ao longo da história, apesar de viverem em contextos bem diferentes e nunca terem interagido. Asiáticos com hierarquias, negros com ritmo, brancos e autismo essencialmente, essas coisas aparecem nas culturas mesmo sem precedente. E é quase como se algo dentro do povo existisse que faz eles criarem a cultura do jeito que ela é. Quase como se fosse genético. Pode ser que não seja, pode ser que seja tudo 100% cultural mesmo, mas eu não sei. É claro, esse lance de raça e inteligência não se aplica pro cara que você conhece, né, na rua ali na sua vida. Ele pode ser um gênio ou um completo imbecil, independente do chassi dele. Essas diferenças genéticas que falamos sobre só se manifestam de uma forma visível em multidões ou grupos bem maiores, como países. Mas sim, elas existem. Apesar disso, temos agora a última referência do iceberg. Somos todos iguais para Deus. Deus pode significar o Deus da sua religião, ou pode significar simplesmente o maior, né, o melhor, a moralidade como um todo. Somos todos iguais para a nossa moralidade. Cristão, tá? Em um mundo perfeito, todos seríamos iguais. Mas não somos. E será que queremos mesmo que todos sejam iguais? Independente de tudo que falamos hoje no iceberg, independente de cor, raça, etnia ou religião, ou cultura, o respeito é uma virtude que vem só de você mesmo. Respeite o próximo, ame o próximo, porque no fim, somos todos iguais no que importa. E este foi o iceberg do racismo, uma jornada meio pesada por tópicos complicados. Esse vídeo deu um trabalho absurdo. Eu queria ter lançado ele no dia da consciência negra, ia ser engraçado pra caralho, mas ia demorar muito, então já vou lançar ele agora. A pesquisa foi muito pesada, mas acho que o resultado valeu a pena. E com isso eu gostaria de dizer obrigado por ter assistido até aqui. Hoje nós falamos de raça, então se tiver alguém que gostaria de debater algo, o link pro servidor do Discord está na descrição. Tem um chat de debates lá. Todos são bem-vindos lá, independente da identidade, realmente não faz diferença nenhuma. E esperamos membros novos de braços abertos. Se você achou que em alguma parte do vídeo eu falei algo odioso, assiste de novo prestando mais atenção. Mais uma vez, obrigado por ter assistido, e é isso aí. Falou! Calma aí. Tá aí, um vídeo muito bom sobre um iceberg do racismo, né? O cara contou a história bem, detalhou uns pontos muito bacana, cara.